Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACE Suzano Cast. Hoje comigo, Priscila Rossini, diretora de marketing aqui da ACE e também presidente do SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Suzano. Quero já te pedir para curtir esse episódio, para enviar esse episódio para um empreendedor, para um amigo que está empreendendo ou pensando em empreender. Afinal, a gente vai falar de algo muito valioso aqui, que é a mentalidade empreendedora. O quanto é importante a sua mente estar alinhada com seus propósitos, com o caminho que você quer seguir, que a sua empresa quer seguir. Então já se inscreve nesse canal, curte o episódio e encaminha, porque quanto mais gente ficar sabendo desse assunto, mais a gente vai prosperar. E isso é o nosso objetivo aqui na ACE, né? Que as nossas empresas prosperem, trazendo sempre muito conhecimento para vocês. E eu já vou apresentar aqui os nossos convidados, são dois convidados especiais. Ambos já conheci, tanto na amizade quanto em eventos, em palestras, e eu vou apresentá-los para vocês. Ela é Luana Ferreira, aos 35 anos, é uma verdadeira força de inspiração. Ela é empresária, advogada por formação, formada em performance e comportamento humano e coach pela Febracis. É mentora de vendas e encontrou na área da beleza o seu verdadeiro propósito. Hoje é CEO do Ouse Mulher Treinamentos, um projeto que treina e desenvolve muitas empreendedoras de vários nichos. Luana também é host do seu próprio podcast, Ousecast, é associada da Suzano, já foi vice-presidente do SEMEC e hoje atua como diretora de Relações Públicas também do SEMEC Suzano. Também é diretora de vendas da Mary Kay, marca que atua há mais de 10 anos e onde conquistou o renomado programa do Carro Rosa e, recentemente, uma viagem para a Costa do Sauípe, na convenção das diretoras da Mary Kay. Tá até moreninha ainda, por isso vocês vão ver. Além de sua carreira brilhante, Luana é casada com Lucas, mãe do Gustavo, e adora aproveitar momentos com a família. Ela valoriza a fé em sua vida e inspira muitas mulheres a usarem seus sonhos. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Ele é Pacífico Júnior, um empreendedor e palestrante renomado, conhecido por sua criatividade e liderança. Com formação em gestão pública e especializações em neurociência, comunicação e artes, ele combina teoria e prática em suas abordagens. Atuou como vereador e secretário de turismo em São Paulo, trazendo uma perspectiva única ao empreendedorismo. Ele é coach certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching e especialista em inteligência emocional. Além disso, é Master Coach Integral Sistêmico pela Febracis. Pacífico é conhecido por suas palestras inspiradoras, que promovem a troca de experiência e disseminam conhecimento prático, ajudando indivíduos a desenvolver suas mentalidades empreendedoras. Sua missão é ajudar as pessoas a alcançarem seu potencial, impactando positivamente suas vidas em eventos e workshops através da sua empresa, Esparta Treinamentos. Sejam bem-vindos também, Pacífico. Muito obrigado, estou feliz. É uma honra recebê-los e para um papo que eu gosto muito, que é a gente trabalhar a nossa mente empreendedora. Então, hoje vocês estão se conhecendo pessoalmente pela primeira vez, né? Acho Sim. que conhece somente Tinha visto um treinamento da ACE que ele fez, mas um pouco mais distante, muita gente ali, né? Requisitadíssimo. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. famoso. A gente até comentou sobre isso, né? Que as pessoas de convívio comum com você na Febracis falavam assim, não, ele é muito famoso, ele é muito famoso. Olha, eu fico feliz por isso, mas eu também estou feliz porque não é diferente a Luana. A Luana ela é conhecida não só pelo que ela faz, mas por quem ela é. Esse é o diferencial, né? Sim. A pessoa pode falar o que quiser, mas os resultados dela medem ela. Então, quando eu estou do lado de uma pessoa, uma profissional como essa, que além de um bom discernimento, uma boa eloquência, ela tem bons resultados, eu falo, hoje eu vou aprender bastante. Hoje temos uma mesa de peso, então, né? Porque essa host aqui também, viu? Vou te falar, né? Brinquedo não é essa mulher. Eu ainda só não sou coach, mas eu quero. Né? Só não é certificada ainda, viu? Isso mesmo. Ela só não é, ela não sabe, mas ela é. E a certificação que ela carrega talvez seja maior do que a nossa, porque ela é certificada pela vida. Os resultados que ela tem também. Com certeza, sensacional. Eu gosto disso. O resultado certifica uma pessoa. A escola te dá informação. A vida exige competência de ação. Tem muita gente que tem informação, mas não tem resultado. Então... Eu acho que vocês estão ouvindo esse podcast hoje assistindo, você já tem que pegar o caderninho, porque os insights que vão rolar aqui serão muitos. E essa questão do coach, assim, eu percebo os dois têm uma base aí na Febracis, né? Eu acho uma escola e um nome renomado e realmente valioso até para quem nunca entrou lá dentro, mas a gente reconhece isso. Mas é legal que vocês saem com uma sementinha que vocês querem plantar em todo mundo. Sim. Quando ela saiu de lá, ela me falava tanto, mas tão deslumbrada de tudo que ela tinha vivido e transformado a vida dela, que ela queria
também que eu vivesse aquilo, né? E aí, como vocês, a gente estava falando em off aqui, não era o meu momento ainda de fazer, mas eu fiquei com aquela sementinha plantada de querer passar por esse processo. E algo até que eu pontuei aqui para a gente começar. O coaching, ele foi muito menosprezado de um tempo para cá no Brasil, né? Houve um boom de números de coach, de treinadores, né? E aí as pessoas começaram a banalizar, que é um treinamento muito rápido para você depois treinar pessoas, mas é um conceito que fora do país, por exemplo, é muito valorizado, né? Treinadores, os coaches, até de atletas, etc., são muito valorizados. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência de por que vocês entraram nesse tipo de treinamento, quando vocês descobriram que o comportamento de vocês e essa transformação precisava existir, por que procurar uma formação em coaching? Vamos, Lu, que você é a mulher hoje, primeiras damas. Bom, primeiro, eu acredito que o coach no Brasil, ele foi muito, a imagem do coach foi denegrida por conta de charlatões, né? Infelizmente, nós temos um número muito grande de pessoas que se intitulam, se auto-intitulam ali coach, e na verdade não tem. O coach é muito sério, ele tem uma formação muito séria, a gente consegue ali lidar com situações que podem realmente, verdadeiramente transformar a vida de uma pessoa. E hoje eu lidero um time aí que já bateu 120 pessoas, mas então é muita gente. Considerando que só tem um homem no time, o resto é tudo mulher, então é muita TPM para lidar. Eu precisava de ferramentas. Isso foi uma coisa que realmente me fez buscar pela formação. E quando eu cheguei na Febracis, eu cheguei buscando ferramentas para poder trazer para o meu time. Só que quando eu cheguei lá e comecei a lidar com todas aquelas ferramentas, o impacto foi muito forte para mim. Tive sintomas, inclusive, físicos, fisiológicos, assim, muito fortes. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu precisava ser coach da minha própria vida primeiro. Não era só sobre aquelas ferramentas. Ali eu consegui me despedir de orgulho, de ego e ver que tinha muita coisa para trabalhar em mim. Ainda tem. Eu acho que é muito esforço diário você destruir o orgulho todos os dias. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, antes de levar isso aqui para o meu time, eu preciso trabalhar tudo isso em mim. E aí começou realmente a transformação. Então, eu não sei se, né, o Pacífico encontrou da mesma forma, mas para mim foi algo tão impactante que quando você vê algo que as pessoas ainda não estão vendo, você sai de lá tão vislumbrado que você quer que todo mundo veja aquilo que... Olha, gente, existe um outro caminho. Existe um lugar que a gente não está vendo aqui embaixo, mas que se você pagar o preço e subir um pouquinho, você vai enxergar também. E depois a gente, como a gente estava conversando no começo, a gente percebe que cada um tem o seu tempo. Quando a gente sai da Febracis, às vezes, num primeiro momento, você sai muito vislumbrado e quer que todo mundo entenda aquilo que você passou a entender. Mas a gente começa a respeitar e falar, calma, o tempo dessa pessoa vai chegar. E aí, uma coisa que eu aprendi na prática é, aplique o coaching em você, mostre os seus resultados. Em algum momento, as pessoas vão perguntar, eu vejo mudança em você, o que é que você fez? E aí, sim, aquele momento de falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar que eu vou te contar e te mostrar aquilo que eu já vi. Eu acho que é mais fácil de trazer a pessoa pra gente. E eu acho que eu já ouvi isso numa palestra do Pacífico. Eu vejo mudança em você. Essa frase você usa também. Conta pra gente um pouquinho. Você não muda ninguém, né? Quando você muda, o mundo muda. Isso é uma coisa, é um comportamento. Eu acredito que quando nós falamos de processo, eu olho por uma planta e eu vejo que ela teve que passar pelo processo, né? De ser semeada e chegar onde chegou. A vida é um eterno coach. O que é coach? Coach é um treinador. A palavra é um treinador e quando as pessoas desconhecem algo, a ignorância do desconhecimento nos faz muitas das vezes errar. Quantas vezes você olha para uma pessoa e fala para ela, não fui com a cara? Só que depois você vira amigo, você fala, nossa, que pessoa encantadora. Então, a ignorância de algumas coisas e o que acontece? O coaching ele foi muito desmoralizado porque algumas pessoas tiveram a formação, mas não suportaram o processo. O processo não está só na formação. A formação é o primeiro passo para você iniciar o seu próprio autoconhecimento, seu próprio processo de mudança. E eu, por exemplo, quando eu procurei o coach, eu não procurei para atuar como profissional, procurei para mim. Eu tinha bons resultados na minha vida em tudo que eu fazia. Nunca, ao contrário de que muita gente fala, coach é alguém que não deu certo em uma área profissional e foi procurar aquilo. Não, eu saí candidato na política na minha cidade, toda vez eu ganhei em primeiro lugar, nunca ganhei em segundo. Eu sempre fui o vereador mais votado. Eu tinha uma empresa de eventos, sempre teve sucesso, sempre shows lotados. Eu que não estava bem. Então, de alguma forma, eu procurei que tinha algo que estava errado, havia uma disfunção em mim. E eu precisava entender. Então, quando eu saí em busca disso, eu senti o que a Luana sentiu.
Eu falei, caraca, existe, né? Existe algo por trás, existe algo que pode ser realmente mudado. E tem uma frase que para mim eu carrego ela para a vida. Você pode ser melhor do que é todos os dias. Porque eu pacífico, vou desejar ser sempre a mesma pessoa. Se eu posso ser uma pessoa melhor todos os dias, profissionalmente, nos relacionamentos, nas condutas familiares, nos comportamentos profissionais. Então, o coaching ele foi banalizado por desconhecimento, primeiro das pessoas que não entendem, porque você não precisa ser certificado para ser um coach. Minha mãe é uma coach, meu pai é um coach, eu tenho muitos amigos que são coach, mas o quê? Sem certificação, eles me ensinaram muito. Só que cada um tem uma expertise numa área. Tem alguém que vai chegar para a gente e vai falar como fazer um podcast de excelência. Essa pessoa, por exemplo, é você, é uma coisa que eu desconheço. E aí tem algo que eu também possa somar na sua vida. Então, de uma certa forma, todos nós somos coach. Todos nós estamos a todo momento treinando alguém, passando por um treinamento. A vida é um eterno aprendizado, é um eterno processo. E quando eu entendo isso, eu percebo que algumas pessoas só não deram tempo, saíram de lá já formadas, quiseram impactar e mudar a vida de outras pessoas, e aí as pessoas fazem uma comparação. Ah, que fora essa pessoa, quem é ela para falar sobre prosperidade financeira se está devendo para todo mundo? Quem é essa pessoa? Então, esse pré-julgamento, essa análise feita diante de uma pessoa por aquele que ainda não conhece o processo, acabou denigrindo um pouco. Então, até hoje eu estou no alto processo. Olha que interessante. Eu faço muitos treinamentos, mas toda vez que eu faço um treinamento, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de mim. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, toda vez que eu falo algo de fortalecimento, eu tento ter uma mentalidade empreendedora de que aquilo que eu estou falando é para mim. Então, eu a todo momento estou num eterno processo. Então, o coaching, tecnicamente falando, é só um processo, mas um processo transformador que, quando levado a sério, ele impacta a vida das pessoas e, para isso, a pessoa tem que estar afim. Você pode ensinar tudo que você conhece para uma pessoa. Sim. Você só não pode ensinar uma coisa, ela está afim. Então, quem está afim de mudança, existe um caminho. Quem não está, leva a vida que tolera. Perfeito. E ambos falaram que se curaram, né? Ou o processo. Você buscou para, assim, aplicar o coach, ele para se curar, vamos dizer assim, para encontrar suas respostas, mas ambos tiveram transformações próprias, né? Sim, com E certeza. o que você acha que foi as primeiras chaves, assim, que viraram para você, que a gente vai falar da Febracis, porque foi a sua escola, mas assim, quando você entrou na Febracis, que já com a carreira, já com tudo que você tinha vivido, vindo do jurídico, passado pela Mary Kay, né, ainda está, mas já estava um tempo na Mary Kay, o que foi a primeira chave ali que virou para você no seu processo, que você falou assim, cara, só de eu ter virado essa chave, já valeu todo o processo até aqui? Eu acho que logo de cara, quando entrei na Febracis, a primeira chave que virou para mim é criar a intencionalidade em se colocar nos ambientes certos. Eu entendi muito o significado de que o ambiente sempre vence. A partir dali, eu comecei a procurar de forma intencional me colocar nos lugares. Porque na Febracis eu conheci um ambiente, como a gente estava conversando aqui, eu furei a bolha, né? Convivia sempre num mundinho ali, em que lá na Febracis eu comecei a perceber o quanto eu me limitava e que isso tinha muita influência do ambiente. O quanto eu me via menor do que aquilo que eu podia fazer, o quanto eu não valorizava o conhecimento que eu já tinha, o quanto eu podia transbordar na vida de outras pessoas por conta do ambiente. Então ali eu comecei a perceber que, assim, às vezes alguma coisa que eu compartilhava para alguém que estava ouvindo era surreal. E eu falava, nossa, mas para mim isso já virou tão comum, as pessoas que já estão comigo já nem se importam mais com isso. E eu comecei a pensar, realmente, sabe aquela história que a gente ouve assim, se você pegar uma garrafinha de água e vender ela na sua cidade, ali num lugarzinho simples, você vai pagar lá R$ 2 naquela água, mas no aeroporto você vai pagar 10. Então não é sobre a água, é sobre o lugar que você se coloca. Foi exatamente isso, foi uma chave assim que mudou para mim. Você mesmo, como amiga, às vezes me falava, Lu, você precisa se colocar nos lugares, se posicionar. E eu tinha muito esse bloqueio. E a Sim. partir dali eu comecei a, com intencionalidade, buscar ambientes com mais negócios, buscar ambientes com mentalidade próspera, me aproximar de pessoas que realmente discutiam projetos e não vida alheia. Então eu me retirei de algumas mesas e comecei a me colocar em outras mesas. Com isso a gente percebe que, e falando aqui para empresários que vão nos assistir, a gente percebe que quando você fizer isso,
você vai perder pessoas que você achavam que eram amigos. Vai criar um filtro mesmo, o posicionamento ele filtra, né? Então você vai desconectar de uns para conectar com outros, mas isso para mim foi sensacional, porque hoje eu vejo que as pessoas que eu me desprendi foram aquelas que elas não precisariam participar dos meus projetos, os propósitos de vida não estavam alinhados, só hoje eu consigo ver isso. Mas que, de outro lado, eu conheci pessoas extraordinárias e que estão ali conectando, contribuindo realmente para mudar vidas. Então, isso para mim foi uma virada de chave sensacional, sem dúvida. Só para complementar, antes do Pacífico falar da virada de chave dele, isso a gente vive muito lá na ACE, né? Na rodada de negócio foi um exemplo. Tinham pessoas ali, empresários, donos de empresa que já estavam rodando há um tempo na cidade, mas pela primeira vez estavam sentando em uma mesa de negócios, de uma rodada e conversando, trocando experiência com outros, fazendo seu pitch de vendas ou se colocando na frente de outros empresários. Ele está acostumado com aquele ambiente onde ele é o dono da loja, ele tem colaboradores e clientes. A cadeia dele é essa. Sim. Ele nunca se coloca ao lado de outros empresários para discutir negócio. E a gente pensa assim, nossa, surreal, né? Como que outro empresário não conversa com outro empresário para saber como é que está teu mercado? É da beleza, o meu é fotografia. Está tendo alguma coisa semelhante, né? Os seus problemas lá na sua empresa também são os meus e tal. E a gente percebe isso muito. Perdão. A gente percebe isso muito de a dificuldade das pessoas se colocarem, às vezes elas se menosprezam, ela fala, ai, mas eu não vou falar com fulano. Fulano tem loja há muito mais tempo que eu. Fulano não vai querer falar comigo. E até nisso que você fala que eu te ajudei, porque a gente coloca com uma certa vergonha, mas é um bloqueio mesmo, né? Uma dificuldade de falar com alguém que, em teoria, tem uma patente maior que a gente, né? Em teoria é mais famoso, como o Pacífico. A gente está com o Pacífico na mesa, você tá entendendo? Olha isso, Brasil, meu Deus. Teoricamente é mais famoso, ou que nem a nossa primeira-dama, ai, mas eu tenho que falar com a primeira-dama, eu tenho que falar com a Larissa. Quando você fala com ela, você fala, ela só é uma pessoa normal. Gente como a gente, Gente como a gente. Mas de você conseguir se entender tão merecedor daquele papo, daquela mesa, porque a gente mesmo não nos coloca nesse ponto, né, de, eu não mereço estar naquela mesa. E não, você tem que estar na mesa certa para o seu negócio prosperar. E a sua chave, Pacífico? Ouvindo vocês falando aqui, eu estou aprendendo muito e eu estou achando uma coisa muito legal. Teve uma frase que eu comentei aqui que mudou minha vida. Porque eu continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser uma pessoa melhor todos os dias. Pode parecer simples e muito óbvio. Sim. Mas essa é a chave. Para mim foi algo que entrou na minha mente, falou, porque alguns resultados eu já vinha tendo. E por que eu manter eles? Quem me segurava neles? Quem não deixava dar o próximo passo? Sabe o que era, de fato? O que a minha professora que acabou de falar é ambiente. E minha outra professora acabou de complementar. Só que o ambiente não é só o ambiente físico. Sim. Existe um ambiente mais perigoso que o físico, o mental. O mental que te coloca diante de uma ace, mas não te deixa trocar experiências com outros, porque há um diálogo interno que diz o seguinte, olha quanto tempo ela tem de empresa, você não tem isso. Exato. Olha quem é essa pessoa diante da sociedade, você ainda não é isso. E o pior, nem a voz não diz você ainda não é isso, porque quando a voz diz você ainda não é isso, é que você já está indo bem, já está no processo. Vem aquela voz que diz o seguinte, você não é isso, esse não é teu lugar. Aí vem tua mãe te dizendo lá no passado, né? Você vai pagar com seus filhos o que você está fazendo para mim. Você vai ser quem, menina? Quem você pensa que é? E talvez do seu modelo de criação, do seu modelo de relacionamento conjugal, do como foi o último... Se teve um término, inclusive, desastroso, aquelas palavras, conforme o impacto emocional que elas foram registradas na sua mente, elas têm uma força na sua sinapse neural muito mais forte, porque ela está no subconsciente. Conscientemente você tem que ativar, você tem que querer pensar sobre aquilo. No subconsciente não. O que está gravado com mais intensidade emocional é o que aflora no momento em que um pensamento é recrutado. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Se você pegar dia 11 de setembro de 2001, onde você estava? 11 de setembro de 2001. Quem está nos assistindo agora, onde você estava nesse dia? O que você está fazendo? Muita gente vai lembrar desse dia, por quê? E eu não falei que foi o dia que as torres gêmeas caíram. Não falei, eu só falei a data. Mas tem gente que já se remete a esse dia, porque esse dia, para muita gente, gerou medo. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu fui diante da TV, não sabia se era uma guerra, não sabia se era o mundo acabando, não sabia. Então, o medo
foi tão grande que faz uma pessoa lembrar o que aconteceu há 20 anos atrás, perfeitamente onde ela estava. E se eu perguntar onde você estava 11 de setembro do ano passado, ela não sei. Por quê? Porque o 11 de setembro do ano passado foi um dia talvez normal, sem intensidade emocional. Sim. Então, onde tem intensidade emocional positiva ou negativa, dependendo da intensidade da emoção, essa memória na sua mente ela vai ser recrutada voluntariamente, sem você pedir para o cérebro. E isso é ambiente. É o ambiente que você foi criado, é o ambiente que você viveu, é tudo que você viveu. Então, quando você pisa na ACE, você vê uma pessoa bem arrumada, você vê uma pessoa bem conceituada, uma pessoa que você já viu no podcast, na TV, no jornal, seu coração começa a tremer, né? Ele treme de uma forma, a mão começa a ficar trêmula também. Por quê? Porque é o corpo dizendo, onde você está entrando? Quem é você para estar aqui? E se esse ambiente não for alterado, você não acessa o extraordinário porque você ainda está no ordinário. O extraordinário é o próximo passo do ordinário. E o extra mais ordinário te faz extraordinário. Viver o que você vive todos os dias te dá uma vida ordinária, uma vida de ordem, combinada por si próprio. Sim. Mas para viver o extraordinário, tem que dar o passo que ainda não deu. Tem que fazer o que você ainda não faz. Tem que viver o que você ainda não vive. Porque para viver o que poucas pessoas vivem, vai ter que fazer o que poucas pessoas fazem. Exatamente. Inclusive, eu ouso até dizer que tem também o ambiente digital hoje, né? Digital. Porque Um tem. ambiente de extrema comparação. Exatamente. Hoje Julgamentos. tão perigoso quanto o ambiente mental hoje tem sido o ambiente digital. Então, às vezes a gente acha assim, não tem problema nenhum, aquelas pessoas que eu sigo. Claro que tem, elas vão te influenciar a comprar, a vender, a desfazer um relacionamento. Hoje a gente tem de tudo. Tem gente produzindo conteúdo para te incentivar a desfazer uma relação. Tem gente produzindo conteúdo para te incentivar a se endividar, gastar aquilo que você não pode, para parecer ser alguém que você não é. Então, tem de tudo na internet. A gente Exatamente. precisa cuidar de todos os ambientes, né? E essa questão de ambiente não é só também, então eu tenho que sentar numa mesa com o empresário e tomar um café. Não necessariamente. Ele estava falando aqui e estava vindo na minha mente o treinamento que eu participei com ele e o quão poderoso são frases ou coisas faladas ali, que ele falando aqui, eu falando assim, eu lembro perfeitamente do ensinamento dele, creio que no Poder da Ação, que ele fala sobre, ele até cumprimenta as pessoas assim, não é bom dia. É um excelente dia. Né? Ele cumprimenta as pessoas assim, isso é marcante. E uma coisa que eu lembro claramente que ele falou lá no treinamento, que é, você sai da sua casa sem saber se não é o último beijo que você deixa, né? Quem está na sua casa. A gente não quer, a gente espera voltar, mas esse dia pode acontecer, né? Uhum. Então, o que você fez até ali para ter aquela recordação de que eu fiz o meu melhor, né? De tudo que eu vivi até agora foi o meu melhor, foi o meu excelente, não o ordinário. Eu só não estou vivendo no automático, estou fazendo as coisas por fazer. E então eu digo ambiente no sentido não só ali de eu tenho que, né? Tenho que estar com empresários, não. Eu tenho que estar nos ambientes certos, de um treinamento, de pessoas que estão no mesmo objetivo, foco de crescimento, né? De destravar essa mentalidade que é tanto que a gente está falando aqui. Para crescer. Ô, Pri, você fez eu lembrar de uma coisa que é muito importante. Uma pessoa entra numa academia no primeiro dia dela. E ela olha aquele cara todo definido, musculoso. E aí ele pensa, né? Ele tá franzino ainda, parece um franguinho. Ele tá começando no primeiro dia. E ele olha e fala, isso é distante para mim, né? Mas ele chegou com muita motivação. Ele chegou decidido a ter o corpo dos sonhos que ele quer. E ele vai até essa pessoa que tá bem preparada e fala, me diz uma coisa. Eu quero saber o que você treina, eu quero saber o que você come, eu quero saber, porque a partir de hoje eu vou ser assim. Pergunta certa? Errada. A pergunta é ensinado na internet muito que essa é a pergunta certa. Não, sim. A pergunta certa talvez seria, na época que você começou, que você tinha um corpo como eu tenho, o primeiro dia que você veio aqui, como você começou? Quais foram os passos que você deu para chegar até aí? Porque se você tentar comer o que aquele cara come, tentar treinar como ele treina, você vai desistir. A referência é diferente. Se você está nos ouvindo agora, como que o empreendedor começa? Com a metodologia 2Cs. A maioria dos empreendedores no Brasil usa a metodologia 2C, cara e coragem, né? Sim. Ele vai montar uma empresa, ele coloca a cara e a coragem, e depois ele descobre que tem o terceiro C, que vai, de fato, trazer para ele muitos resultados, que é o quê? As competências, né? Mas para isso, você vai ter que viver. E aí, olha o que é uma mentalidade no mundo empreendedor. Eu vi durante muito tempo o seguinte, o que engorda o gado é o olho do dono. Eu cresci ouvindo isso. Sim. E por muito tempo eu vivi nesse ambiente. Até eu entender que o que faz uma empresa crescer são 2 P's, né? Processos inteligentes e pessoas competentes. Aí você começa a pensar e fala, caramba,
é verdade. Então não é o meu olho. Eu acreditar em alguém, eu delegar para a pessoa certa. Foi baseado nessa teoria de é o olho do dono que engorda o gado, que a gente tem uma série de pessoas com burnout, né? Porque queria estar sempre olhando o gado e foi adoecendo porque não consegue sair do negócio, confiar em outras pessoas. E emocionalmente isso é um baita de um orgulhoso, né? Porque Sim. se só ele sabe fazer, se só ela sabe fazer, o mundo tem que rodar ao redor dele. E por Sim. conta disso entra no burnout, porque se ele não, ninguém é competente como ele, ninguém é Exatamente. competente como ela. E é claro que ninguém é igual a ninguém. Mas se ninguém ficar rico fazendo tudo, você tem que multiplicar, você tem que encontrar pessoas, distribuir o seu talento, delegar o seu dom, ajudar essas pessoas a também crescerem, porque quando elas crescem, você cresce. E então, assim, para mim foi determinante. E eu só estou complementando o que você falou, que você fez eu lembrar. Muita gente chega e quer ser quem a outra pessoa é naquele exato momento. Você pode modelar as pessoas, mas não no palco que ela está. Sim. Tem que entender o caminho que ela percorreu, o que ela fez para chegar até ali. Porque o segredo não está no resultado final. O resultado final já diz, é final. Está no preparo, no caminho, no processo. Está no que eu tenho que fazer hoje, com a condição que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, para fazer o melhor que eu posso fazer hoje, para que amanhã eu seja um pouquinho melhor, e aí use a filosofia Kaizen. Todos os dias eu vou melhorando aquilo que eu... Mas para isso você tem que estar afim, né? Sim. Você ensina tudo, menos uma pessoa tá afim. E isso me lembrou também, a gente fez um episódio esses dias com uma neuropsicóloga, uma psicóloga e uma psicopedagoga. E elas falando de adolescente, que a gente julga tanto o adolescente, né? Essa fase difícil de lidar, mas porque a gente está olhando com o olho do adulto. Sim. Se você olhar o adolescente com a ótica do adolescente, quando você era adolescente, quando você queria descobrir tudo aquilo, naquele momento, não fazia sentido para você pensar dessa forma, porque você não tinha bagagem que você construiu. E é a mesma coisa, olhar a pessoa num processo hoje já, corpo, shape, pronto, e você querer fazer o que ela faz, como comer 2 quilos de frango por dia, você não vai conseguir treinar na intensidade dela, porque ela também não começou assim. E você vai se achar incapaz. E vai se achar incapaz. Então, na verdade, você tem que admirar ali o processo dela e falar, não, mas quando começou, ela veio fora do peso, ela falhava na alimentação, Sim. era assim, é diferente. Então, o olhar do adolescente é a mesma coisa. A gente olha o adolescente, vai, para de frescura, não quer nada com nada, e não sei o quê, não sabe o que é. Mas e você? Qual era o olhar seu com 15 anos lá? Eu gosto muito de usar assim, a seguinte frase, né? Nunca compare os seus bastidores com o palco de ninguém. Exatamente. Porque às vezes você olha assim, inclusive eu falo sobre isso, que o palco ele dura 5 minutos. O que faz você chegar lá são os bastidores, é o que você faz quando ninguém tá vendo, né? Com certeza. O marketing, ele é a venda do sucesso. E o Sim. sucesso é a construção dos fracassos. Olha que interessante. Se você pegar, por exemplo, um técnico de um time de futebol que pegou um time de segunda divisão e colocou em primeira. Eu estou falando isso que o futebol no Brasil ainda é uma paixão nacional, né? Sim. Então você pega aquele técnico que tirou aquele time que estava rebaixado e colocou ele da Série B para a Série A. Esse sucesso dele vai fazer ele ser vendido para um clube ainda maior. Sim. Então, o marketing é a venda do sucesso. Mas para ele ter conseguido isso, quantos times caíram na mão dele? Quantos times ele não conseguiu levar para a primeira divisão? Quantas vezes ele errou, foi humilhado? Quantas vezes ninguém viu e ele quase jogou tudo pro alto? Então, olha que interessante. As várias vezes que ele errou, deu para ele a condição de ter o sucesso hoje. Então, fracasso constrói sucesso. E o sucesso depois é a base do marketing para ser vendido. Então, talvez o processo que você está hoje, quem está nos ouvindo, pode ser um processo de dor. E eu falo que a dor é pedagógica, por quê? Porque é nesse exato momento que você tem que aprender com ela para que esses fracassos sejam o quê? Aprendizados que vão te levar a, em breve, você ter sucesso, e esse sucesso vai ser o seu marketing. Então, porque hoje, né, até usando o que vocês falaram sobre mim, hoje tem uma pessoa que fala sobre mim, que é um cara que um dia eu sentado, admirando ele, e hoje ele me usa como exemplo. Que bom, como case de sucesso. Mas para eu chegar nesse case de sucesso, eu tive que fazer salas de treinamento com 5 pessoas e ninguém sabe. Eu tive que muitas vezes montar treinamentos e pagar do meu bolso, porque não deu ninguém. Sim. E esse processo, talvez outros não estão dispostos a passar. Eu queria viver como o Pacífico vive hoje, de cidade em cidade, viajando, indo para lá. Legal, que é muito gostoso de fato. Porém, para chegar até aqui, talvez você não queira passar por onde eu passei. Porque é muito dolorido algumas... Só que eu estava preparado para esse momento. Porque eu sabia que aquele cara com corpo definido, e eu sendo aquele franguinho na academia, ia doer. Sim. Para chegar naquela performance ia doer.
Sim. E eu estava disposto a passar por essa dor. Porque agora eu não entendo que a dor me machuca, eu entendo que a dor me eleva, porque a dor é pedagógica. Sim, Sim, ela te totalmente. fortalece, né? Com Com certeza. certeza. E a gente falando aqui, você falando do treinador, do técnico, mas a gente fala a vida do empresário, né? É um eterno fracasso, sucesso. Empreender é uma montanha-russa, é algo que a gente tem que aprender a dominar. E é aí que eu quero chegar. O quanto a mente, vocês consideram que ela influencia no sucesso ou não de um negócio? Hoje, um empresário lá liderando sua loja, sua equipe, tenha ele uma grande equipe ou não, mas o quanto a mentalidade desse empresário determina o sucesso de uma empresa hoje. Nossa, no meu conceito, 1.000.000%. É tudo. Começa. Eu falo que antes de você ter um grande CNPJ, você tem que ter um CPF reforçado. Porque não existe CNPJ forte se a sua mente ali, se quem tá por trás, liderando a galera, estiver fraco. E como ele deu o exemplo, né, do franguinho na academia, eu acredito muito que o nosso cérebro, ele é esse franguinho aí, que a gente tem que treinar para ele ficar musculoso, forte e é treinável também, tanto quanto o nosso corpo. Às vezes a gente se dedica tanto a cuidar daquilo que é, para as pessoas é visível e esquece de cuidar da mente. Eu acredito que não existe corpo forte sem mente forte. Uma mente fraca, ela não habita um corpo forte e vice-versa. Então, eu acho que você tem que fortalecer sim a mentalidade para que você. A consequência vai ser. Se a sua mente está forte, consequentemente você vai buscar um corpo forte, porque quem tem a mentalidade forte, ela entende que precisa cuidar da saúde, ela entende que precisa cuidar do seu maior patrimônio, que são pessoas. No meu conceito, um time, o maior patrimônio que a gente tem são pessoas. Então, a mentalidade, ela é essencial. Eu descobri, eu já considerava essa hipótese, mas depois que eu fiz as minhas formações, eu entendi que tudo começa na mente. Aquilo que você consegue criar na tua mente, você faz tornar real. Então, é algo para empenhar, assim, 90% dos esforços, sem dúvida. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas antes, há pelo menos uns 5 ou 10 anos para trás, a gente via muitos empresários, empreendedores focados na parte técnica. Sim. Eles eram os melhores técnicos nas suas habilidades possível, né? Então estudava muito pós-graduado e cursos, enfim, tudo voltado para a técnica, tudo voltado para o que ele faz, seja ele um engenheiro, seja ele uma fotógrafa. A gente aprendia muita técnica. Era cursos e cursos de técnica. De um tempo para cá, você já consegue ver pessoas se preocupando não só com a técnica, né, sendo bom ali em Sim. técnica, mas aí fazendo um processo de autoconhecimento, buscando um pouco mais de si para completar, né, aquela técnica que você é bom naquilo que você faz, mas você precisa ser uma pessoa melhor para poder alavancar, para trazer o sucesso. O que vocês acham? Você também percebeu isso, Pacífico? Que de um tempo para cá melhorou um pouco essa questão de vou também ter que expandir a mente, não somente a minha habilidade técnica. Você pode ser o melhor no que faz, mas se for insuportável em quem é, você não monta time. Você pode ser o melhor no que faz, mas se for orgulhoso em quem é, você não consegue ter empatia sobre a outra pessoa e construir um time. Você lidera por exemplos. Delegar é um ato de democratizar o desejo que em você é vivo e que talvez no outro precisa ser alimentado. Então, tudo começa com pensamento, tudo. Olha que interessante, nada no mundo existiu uma única vez. Tudo no mundo tem que existir duas vezes. Se eu olho aqui para esse ambiente e vejo aquela televisão, alguém pensou para ela existir. Então, antes dela existir no mundo físico, ela primeiro teve que passar pelo pensamento. Esse microfone, antes de ser criado, algum engenheiro pensou, desde a sua performance, desde do modelo de microfone. Isso acontece com a caneca, com a roupa que você usa, com tudo que existe no mundo físico, primeiro foi pensado e depois foi criado. Você não consegue ter uma vida empreendedora e de sucesso se você não pensar em que vida você quer. E tem muita gente vivendo do estilo zumbi empresarial. Acorda, trabalha, paga a conta e vai dormir. Acorda, trabalha, paga a conta e vai dormir. E nesse processo que ela vai levando no automático, ela não se permite entender onde ela pode crescer. Porque visão é diferente de enxergar. Você pode enxergar, mas às vezes não ter visão. Tem pessoas que olham para um espaço como esse e vê um imóvel. Mas tem pessoas que olham e falam, aqui vai ser construído um dos maiores podcasts do Brasil. É aqui que nós vamos incentivar empreendedores a saírem da mesmice, a mostrarem para si mesmo que podem ser mais do que são. Então, enxergar é você olhar.
E visão é ir além. Com os olhos abertos, você só vai até as paredes, mas com os olhos fechados, você vai para qualquer lugar do mundo. E isso se passa pelo pensamento. O pensamento, você tem que. E esse pensamento, ele tem que existir primeiro em você. Você tem que vislumbrar. Isso é uma mentalidade empreendedora. Onde você quer chegar? O que você quer viver? E aí você vai começar a entender, por exemplo, a diferença de faturamento para lucro. Sim. Tem muitas pessoas que têm uma empresa que faturam muito e faturam muito bem, mas como não tiveram a oportunidade de se permitir crescerem, eles não entendem a diferença de faturamento para lucro. E aí fatura, e sabe o que acontece? Ele não é empresário, ele é um empresidiário. Ele está preso num negócio em que o funcionário pega férias e ele não. No final do mês, o funcionário tem dinheiro, troca de carro e ele está apertado. Por que ele vive isso? Porque ele ainda não se permitiu. Ele está ali só olhando, ele está no estágio, né, de operacional, não consegue ir para o estratégico. Por quê? Por conta dessa visão, dessa mentalidade. Ele pode sair? Será que uma pessoa... Olha um grande erro, só para completar aqui, que eu me empolgo com esse tipo de comentário. Mas olha aqui, olha um grande erro que muitos empresários cometem. Ou comerciantes, ou denomine da forma que quiser. Conhece alguém que está trabalhado? Conhece alguém que está parado? Precisa de alguém para trabalhar. Você conhece alguém que está parado? Você tem alguma amiga lá que não está trabalhando? Precisa de alguém lá. Olha o tipo de recrutamento. É o recrutamento falido. Essa mulher aqui ao meu lado, ela é uma excelente profissional na área de análise de perfil comportamental. Quando você vai recrutar alguém, você precisa ter clareza de quem você quer trazer para a tua empresa, né, Pri? Então, e a pessoa não. A maioria dos empresários, eles fazem o quê? Dos comerciantes, eles dizem, conhece alguém que está parado? Se a pessoa já está parada, provavelmente ela não está apta para algum tipo de serviço. Então, o que de fato está acontecendo? Você tem que levar tempo para recrutar. Recrutamento não é da noite para o dia. Você tem que ser rápido para demitir, mas tem que levar tempo. E às vezes é o contrário. Você pega rápido, é uma fofa, é sobrinha da minha amiga, e você põe lá, depois você não consegue demitir, porque a emoção que vão pensar de mim não deixa. E o seu negócio está falindo, o seu comércio está caindo, a tua empresa está indo água abaixo. Então por quê? Não pelo que você faz, mas por quem você é. E essa mentalidade começa a entender quem você é. Onde você pode crescer, o que você pode desenvolver como competência. Tem uma frase muito forte que diz, a culpa não é tua, mas o problema é teu. A culpa não é tua de ter começado errado, mas o problema é teu de persistir nisso que está dando errado. A culpa não é tua de ter escolhido um ambiente que não foi legal, mas o problema é teu de se permitir estar nele. Então, a culpa não foi tua de nascer numa família com escassez financeira, pobre, mas o problema é teu de não querer gerar riqueza na sua vida para mudar a sua e de quem você ama. Então tudo está aqui, ó. Começa aqui. Sim, porque muitas pessoas colocam isso como uma desculpa mesmo, uma né? muleta, né? Uma muleta. Eu vim desse lugar, então por isso eu sou assim. Meu pai me tratou assim, por isso eu ajo assim. Tá, mas e aí? O poder da E o autorresponsabilidade, que é isso? né? Pensamento, você reparou? Isso é um pensamento. Um pensamento. E por que não mudar? A gente já pegou muitos colaboradores lá na ACE em treinamento que falam assim, não, mas eu já falei para o meu chefe, para o meu superior, que a gente precisava fazer de uma outra forma. Mas ele fala, não, eu sempre fiz assim. Sabe o que você faz nessa hora? Olha que legal. Quando a pessoa fala isso, você fala, a gente quem? Vou compartilhar algo com vocês duas que é muito forte. Toda hora, a maioria das pessoas tende a dizer, a gente. A gente quem? Quem compartilha desse pensamento? A gente aprendeu que na vida, a gente quem? Porque eu não aprendi isso. De onde que tá? Se você começar a reparar, só na comunicação das pessoas, elas carregam o planeta, o mundo com elas, e que elas querem pluralizar, elas querem dividir com você o pensamento que é dela. Então, toda vez que alguém fala, a gente no Brasil empreende, e você sabe, não, a gente quem? Esse é o teu pensamento. Não me põe nessa caixinha. Não né? me põe na tua vida, não me põe no teu pensamento. Me dê a chance de não compartilhar, e de repente o que eu penso é diferente, pode te ajudar. Só que isso começa... não no que nós fazemos, em quem nós somos, porque a maioria das pessoas não vai perceber. E se vocês me permitirem, toda hora que acontecer isso, eu vou falar, a gente quem? Vocês vão ver que é interessante, é um exercício que eu aprendi que tem mudado a minha vida. Sim. E essas crenças, essa baixa autoestima que muitas vezes afeta o empresário, às vezes ele não está num bom momento, essas crenças limitantes mesmo, né? O que vocês acham que é possível fazer
É possível fazer algo para quebrar? Vocês passaram por processos transformadores, acredito que o coach traga essa quebra desses paradigmas, mas hoje para o empresário que ele não vê, não consegue vislumbrar, né, um crescimento, ele não tem essa mentalidade que a gente está falando empreendedor, ele está, como o Pacífico falou, vivendo no automático, pagando, acordando, abrindo a loja, atendendo, fechando, pagando contas, e é isso. E ele não está conseguindo prosperar, não consegue vislumbrar um futuro melhor para a empresa dele. A cultura que a gente tem, as crenças, o que, que vocês acham que pode ser o processo fundamental para o empresário hoje desbloquear isso e quais são as ferramentas que vocês têm para que isso aconteça? Eu acho que o primeiro ponto de partida tem que ser a tomada de consciência. Ninguém muda a partir daquilo que ela acha que nem tá errado. Então, assim, eu nem reconheço que eu tô. Não é difícil falar com aquelas pessoas que você fala, você vê e ela, não, imagina, é assim, sempre fiz assim, é assim, a síndrome de Gabriela que falam, eu nasci assim, eu cresci assim. E eu acho que se você não tem essa consciência, muitas vezes, como a gente falou no começo, cada um vai despertar a consciência num momento diferente. Mas essa pessoa precisa estar aberta a estímulos, de entender que, assim, nossa, realmente, se está todo mundo fazendo de uma outra forma e eu estou aqui sempre estagnado, deve existir um outro caminho. A partir do momento que ela se permite tomar a consciência de algo, ter a humildade, a coragem de olhar para si e falar assim, realmente tem algo, existe uma vida melhor e eu preciso verificar como que é esse caminho, por onde que eu começo. A consciência, ela já traz ali uma reflexão que vai fazer essa pessoa buscar por mudança. Então, no meu conceito, a primeira parte é você tomar consciência de que existe algo errado, que existe um problema que ele precisa ser solucionado. A partir daí, buscar ferramentas de mudança, principalmente comportamental. Eu acho que hoje eu tive uma palestra com a Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, e falando dessa parte que você comentou de contratação, ela falou sobre isso. Alguém perguntou para ela sobre a contratação e ela falou: olha, hoje acabou aquela parte. Empresas que continuam contratando só por habilidades técnicas, elas não vão contratar errado e vai ter problema para demitir. Então, hoje a gente contrata, quem contrata pelas habilidades técnicas vai demitir pelas habilidades comportamentais. Eu acho que isso não só em termos de contratação, mas do próprio empresário. Se ele só se preocupa com a parte técnica, mas não com as habilidades emocionais e comportamentais, ele não cresce. Então, eu tomei consciência, eu vi que aquilo está errado, que eu preciso mudar para poder expandir, ir atrás, ter a humildade, que às vezes a gente vê que existe um ego imperando, muitas vezes só de ele ter o título de empresário, ele já não é assim, sempre fiz assim. Eu herdei uma empresa na época dos meus avós fizeram assim, deu certo, meus pais fizeram assim, por que agora eu tenho que mudar? Em time que está ganhando não se mexe, tem muito essa mentalidade. Então, tomei a consciência, ter coragem de mexer, porque às vezes vai doer. E às vezes não vai doer tanto no CNPJ, é o CPF que sabe que vai doer mexer nele ali, porque vai precisar mudar comportamento. E nem sempre mudar comportamento é fácil. Como o Pacífico falou no começo, quando você muda você mesmo, você muda o mundo. Então, para a gente poder se despedir de ego, de orgulho, dói. Às vezes você tem que ter a humildade de delegar e você é uma pessoa centralizadora. Não, mas só eu sei fazer isso aqui bem feito. Imagina delegar isso aqui, jamais. Então, se desprender mesmo, eu acredito que quando a gente está com os braços muito cheios de outras coisas, não tem espaço aqui para o novo, não tem espaço para crescimento. Então, você vai ter que abrir os braços e liberar algumas coisas, deixarem ir, para que você tenha espaço para trazer o novo, para trazer a expansão, o crescimento. Então, eu acredito que a tomada de consciência seja o primeiro passo. Eu compartilho. Eu creio que cada um tem a vida que tolera. Se você está com a tua empresa do jeito que está, vendo outras pessoas prosperarem, e quando você olha para algumas empresas, dá a impressão que a vida da pessoa é diferente. Tem gente que se sente rastejando na vida, mas tem gente que você olha, ela descila, ela nem anda, ela descila. Tudo que põe a mão dá certo. Sim. Mas por quê? Por que será que isso acontece? Né? Enquanto você suportar a vida que você está levando, a escassez financeira, os maus resultados, enquanto você tolera, você toca, a verdade é essa. E a abolicionista Harriet Tubman, ela diz o seguinte, né? Libertei 1000 escravos e teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E como que você faz para melhorar essa tomada de consciência? Você precisa se permitir o EAF. O que é o EAF? Você permitir uma experiência.
Uma experiência que te leva para um novo ambiente e que te dá uma nova frequência. O E é de experiências. Ah, vamos participar lá, vamos no evento da CDL? Ah, não, vou lá para quê? Ah, não, não, e você não vai. Se você não vai, você não vive essa experiência. Mas de repente você decidiu ir. E você senta numa cadeirinha. E lá você ouve uma palestra, um curso, um treinamento, um olhar diferente. E aquele ambiente te motiva. Porque você vê uma pessoa falando: olha, eu passo por essas dificuldades, esse problema, mas agora eu vou mudar. E você quietinho fala: cara, eu também passo. Então eu não sou o único que estou nessa. Então se ela vai, se ele vai, eu também vou. E ali aquele novo ambiente te motiva. Por quê? Porque agora tem uma nova frequência. Frequência de pessoas que querem ser mais do que são. Que querem entender que você pode ser melhor todos os dias e está tudo bem. E uma coisa muito importante. Todos nós erramos. Os nossos pais, eles devem ser honrados biblicamente, mas ninguém garantiu que ele não errou. Ninguém garantiu que minha mãe não falhou, que meu pai não falhou, e eu vou falhar. Pacífico, por mais que você treine, eu vou falhar e falhar muito. Ó. E esses erros serão pedagógicos. Eu acho interessante isso. Durante muito tempo eu achava que ser forte na vida era ser resiliente, até eu conhecer os elementos químicos mais importantes, porque tem o elemento resiliente, que é aquele que aguenta a pancada e volta. Sim. Mas tem o antifrágil, que é aquele que aguenta a pancada e volta, só que toda vez que ele volta melhor do que ele foi. Então, durante muito tempo, a minha mentalidade era o quê? De resiliência, não. Agora é de antifrágil. Eu posso até levar uma pancada, eu posso até cair e errar, mas quando voltar, eu tenho que voltar maior do que eu caí. Perfeito. E aí, agora, essa nova mentalidade, com essa nova, através dessa consciência, vai entender, tá tudo bem, até aqui eu ter feito dessa forma. Mas se tem alguém fazendo certo, se tem alguém fazendo diferente e está dando certo, deixa eu entender. Um bolo não faz só com ingrediente. Você vai ter que pegar a farinha, você vai ter que pegar o ovo, você vai ter que, muitas das vezes, ter o fogo. Então, não existe uma receita de sucesso. Existe a sua receita de sucesso. O que para um dá certo, talvez para você não dá para o seu negócio. Então, você tem que estar a todo momento aberto a novas possibilidades para que você conheça EAFs diferentes. Experiências que te levam para ambientes e novas frequências. E aí, uma dica legal, que eu acho que mudou muito a minha empresa e eu quero compartilhar, uma empresa tem que estar sempre recrutando. Olha só que interessante, as pessoas só deixam para empregar profissionais quando elas precisam. Então, você vai numa empresa agora, se eu parar na maioria dos comércios e falar, tá precisando? A pessoa vai dizer, não, o time está completo, a maioria deles. E tá errado. Você tem que estar sempre recrutando. Por quê? Imagine que você reclama de mão de obra. Já viu alguém reclamando de mão de obra? Imagina. Ah, então, e olha só, aquele mesmo que reclama de mão de obra não tem vaga mais na empresa dele. Aí o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma empresa de venda de móveis, tá? Eu tenho móveis, eu vendo móveis eletrodomésticos, eu tenho essa empresa, e aí chega um vendedor, acabou de chegar, ele saiu lá da capital e está mudando para Suzano hoje. Só que lá na capital, era um dos líderes de venda de uma grande magazine. Ele é premiado. E ninguém sabe disso, nem eu. Esse cara, essa mão de obra qualificada, bate na minha porta e fala, tô precisando trabalhar, queria ver se... Não, o time tá completo. E esse mesmo cara tá aborrecido porque o time ontem não fez nada, não bateu meta. E ele fica, essa turma, eu só passo necessidade porque eu tenho essa equipe que não quer nada com nada. E mal sabe ele que acabou de dizer não para a solução dos seus problemas. Então, um empresário de verdade, um comerciante de verdade, ele tem que estar sempre recrutando. Não significa que você vai empregar, mas significa que vai passar por um recrutamento. Sim. E depois de você entender a análise daquela pessoa, você entende se aquela mão de obra substitui uma que já tem ou não. Porque tem que tomar cuidado. Volto a te dizer, peças que não funcionam devem ser rapidamente desligadas para não contaminarem as outras. Sim. E então você tem que levar tempo contratando e velocidade rápida para demitir. Mas como você demite se não tem espaço? Agora, se você está sempre contratando, pode ser que aquela mão de obra que você sempre sonhou esteja passando agora na frente da sua empresa, só você não está contratando, ela só não entra e não chega até você porque você não está pegando. Então, essa mentalidade começa a desbravar. Eu nasci sabendo isso? Não, eu aprendi em um ambiente. Eu tive uma experiência que me levou para um ambiente e me trouxe essa frequência. Eu estou aqui nesse podcast, eu topei essa experiência, sabe por quê? Porque quando eu venho diante de você, que é uma mulher de resultado de sucesso, diante dessa outra fera aqui, não tem como eu não sair daqui desse ambiente com uma frequência boa. Não tem como eu sair daqui com vontade de fazer meus negócios duplicarem de resultados. Mas para isso eu tenho que me permitir sair da minha casa, pegar a estrada, subir a serra e vir para estar aqui, viver uma experiência com um ambiente de crescimento para que eu saia com uma frequência próspera.
Perfeito. E a gente nem citou isso, que ele é quase um convidado internacional, né? É, Diretamente de chiquíssimo. Bertioga para cá, É isso, só para o Brasil. nosso podcast. A gente está muito exclusivo. Mas, ó, essa questão que você falou das vagas é muito presente para a gente lá na ACE, né? Todo mundo reclama de equipe, que hoje está muito difícil contratar, que as pessoas não querem trabalhar e tal, e que o time não está rendendo o necessário. E aí vocês falaram em algumas formas da gente, principalmente, reconhecer o problema antes, né? Mas formas da gente mudar esse pensamento para moldar melhor esse negócio. Mas e quando cresce, quando dá certo? Como que é para vocês a transformação de um empresário, de um empreendedor em um líder? O que muda? Porque até então eu sou eu presa, né? Eu faço tudo, que nem você já citou também, eu sou bom em tudo, ninguém vai fazer como eu faço. Chega uma hora que você atinge um crescimento e você fala, vou precisar contratar. E esse empresário tem que se tornar líder de alguém. Se essa mentalidade não está muito alinhada, provavelmente essa equipe... Ó, a Siri querendo participar do nosso podcast. Você não foi convidado. Se você... Até perdi o raciocínio aqui. Se você não treinar, né, essa equipe, não tiver o mental para fazer que essa equipe prospere tanto quanto você está buscando e visualizou, vamos dizer assim, não vai dar certo. Para contratar, você tem que estar alinhado, né? E falar nisso antes da gente terminar, vamos falar um pouquinho de perfil comportamental, que não está na nossa pauta, mas sei que os dois defendem muito isso, né, na questão da contratação. Mas o que você acha que o empresário que se torna líder, ele tem que prestar atenção? Ó, isso vai mudar a chave, isso vai mudar. Você, por exemplo, treinou muita gente já. Quando é você trabalhar sozinho, você liderar, quais são as ferramentas que mudam aí? Que a gente Eu tem acho que que todo líder, ele tem um pezinho empreendedor, mas nem todo empreendedor é líder, né? Então precisa desenvolver isso. Se quer crescer, líder não é só você dar ordens, só você estar à frente de um time. O líder, para mim, ele já tem que primeiro ser o exemplo. Ah, eu cobro pontualidade do meu time, mas eu tô sempre atrasado. Eu cobro respeito, mas eu tô sempre desrespeitando o meu time. Para mim, isso não é um líder. O líder, para mim, ele é... Quando a gente quer liderar, eu entendo que você precisa tirar de você o ego, porque é tirar você dos holofotes e virar o holofote para o time. Você vai ser a luz que vai guiar o time, então você tem que você tem que saber direcionar a equipe, tem que saber delegar, é entender que não vai diminuir o seu trabalho, não vai diminuir quem você é se você tirar de você uma responsabilidade e passar para alguém. Eu acho que a comunicação, ela precisa ser muito treinada para você ter uma comunicação com empatia, você entender o outro e saber delegar também com respeito. Saber que o óbvio para você não é óbvio para o seu liderado. Muitas vezes o líder, ele falha nisso, ele fala, mas ele tinha que saber. Se você foi colocado para fazer isso, você tinha que saber que sua função é essa. Será? Então, assim, você é o líder, você precisa mostrar o caminho, educar, colocar cultura, trazer luz mesmo para a pessoa saber onde, sentir segurança. Uma pessoa ela acompanha o líder quando ela sente assim, eu posso confiar nesse líder. E aí, quando o líder, um bom líder, ele sempre vai formar novos líderes. Então, você sabe que você está fazendo um bom trabalho como líder quando você precisa, por exemplo, se ausentar e o seu time, acontece um problema. O seu time sabe exatamente o que você faria se você estivesse ali. Gente, é o seguinte, a Luana não está aqui hoje, mas a gente sabe que se ela estivesse aqui, ela resolveria assim, assim, assim. Então, vamos lá, fulano. Aí surgem novos líderes na sua ausência, que fala, você vai fazer isso, você é aquilo. E o time se junta, né? Então, eu acho que é essencial para o líder ter essa humanidade de olhar para o time e falar assim, não estou liderando apenas números, eu estou liderando pessoas. E se você lidera bem pessoas, o resultado de números é consequência. Você tem até treinamento para líderes. Sim, Então, agora vem a aula. Eita. Não, Eu falei baseado na minha experiência, agora vem a aula aqui. eu tô aqui só... Eu posso dar contra você, porque falou tudo já. É exatamente isso. Eu acredito, só complementando, que o líder precisa se conhecer. Antes de liderar, você precisa se liderar. Sim. Antes de liderar as pessoas, você precisa se liderar. Tem pessoas que querem ter controle emocional sobre a sua equipe, mas não estão controladas emocionalmente.
E existem alguns perfis de liderança e você precisa descobrir qual é o seu. Quando nós falamos de perfis, existem pessoas que têm um perfil mais carinhoso de liderança, porque existem modelos de liderança. Existe uma liderança mais pontual, mais de fábrica de chão, existe uma liderança mais motivacional, em que você joga para o time dividir contigo a opinião da construção de um processo. Existem vários tipos de líderes e você tem que descobrir que tipo de líder você é. Porque fica mais fácil você lidando com você de verdade. A primeira imagem não é a que fica, mas é a mais difícil de ser mudada. Então, existe dentro do perfil comportamental o seu estado natural e o seu estado adaptativo. O adaptativo é aquele que você se adapta no ambiente para fazer ele dar certo, mas o adaptativo ele tem tempo para você suportar. Daqui a pouco você não consegue ser aquilo que você está tentando ser. Chega uma hora que você explode, eu não sou assim também. Então, quem é você de verdade? Né? O autoconhecimento é um processo que tem início, mas nunca tem fim. E você descobrir que tipo de líder você é, fica mais fácil você desenvolver competências para aquele tipo de liderança. E aí depois, o segundo passo é ter clareza. Quem que você vai liderar? O porquê você vai liderar? Quando vocês falaram do eu empresa, é muito interessante isso. Porque olha só, enquanto é só você e uns 2, 3, o eu empresa até funciona às vezes. Até o olho do dono vai engordar enquanto a empresa é pequena. Você reparar, o grande momento mais difícil de uma empresa é quando ela começa a crescer. Olha só, começou a dar certo minhas coisas, a empresa começou a crescer, a maioria delas quebram nesse momento de crescimento. Por quê? Porque enquanto era eu empresa, você voltava e solucionava tudo. Só que você tinha 2, 3 funcionários, agora você tem 15. E agora, só que se você continua eu empresa, é o que você acabou de dizer. O que eu faço agora? Eu tenho que ligar para o meu chefe. O que eu faço? Você não delegou, você não criou cultura. Então, um barraco, quando você constrói um barraquinho de madeira, o solo não implica muito, não. O solo não implica muito, dificilmente ele cai pelo solo. Mas quando começa a edificar um pavimento, 2, 3, sua empresa agora tem 4 andares, agora o solo compromete. A cultura enraizada agora compromete. Então, muita gente fala assim, eu não consigo viajar, sabe por quê? Porque se não tiver na empresa nada dá certo. Então, isso entra por uma cultura que você vai ter que implementar, uma cultura organizacional, uma cultura comportamental, uma cultura que agora na tua empresa, o que você quer para a tua empresa? Que tipo de colaborador você quer? E ser líder é entender que você vai ter que construir sua equipe operacional, sua equipe tática, quem vai estar contigo no momento estratégico. E para mim, então, liderança começa antes mesmo de você atuar com o próximo, é se perguntar, você tem se liderado? Quando a coisa acontece do jeito que você não gostaria, quem é você? Você joga tudo pro alto, falando, não nasci para isso? Tá vendo? Esses caras não prestam, essa mão de obra não funciona? Ou é você que não explicou? Porque, Pacífico, você, Luan, tá querendo me dizer que eu vou ter que explicar todo dia? Vai. Líder vai ter que explicar todo dia, até que essa pessoa entenda culturalmente, entrou na raiz, entrou agora ela sabe como é, porque você explicou tantas vezes, mas chegou um momento que não dá mais, se não dá mais, você deu tempo, aí demite. Agora deu tempo do processo, porque na maioria das empresas, elas colocam uma plaquinha muito bonita, missão, visão e valor, e você pergunta pro colaborador, o que é isso? Não sei, o chefe colocou aí, é bonitinho, lê que é bonito. Aí você chama o chefe, o dono da empresa, o que é isso aqui? Eu baixei da internet, achei tão legal. ChatGPT. Achei tão legal. E você não criou essa cultura, nem você acredita naquilo, como você quer que o seu colaborador acredite. Se você não acredita que isso é possível, por que ele vai? Eu costumo dizer para as pessoas, se você não acredita em você, para de encher o saco dos outros, que acreditem em você, que te valorizem, porque se você não acredita... Porque quando você acredita em você, até uma cara feia faz parte do processo da vitória. Agora, quando você não acredita em você, um elogio, está elogiando demais, vai me sacanear. Exato. Então, a pergunta, talvez, do fundamento de liderança, está em que tipo de liderança você quer ser, né? Qual é o seu jeito? Mas para isso tem que se conhecer. E para se conhecer tem que estar disposto, tem que estar afim. Tem que estar afim de recomeçar, tem que estar afim de olhar para trás, ou todos os dias. Na bagunça, né? Ou parar de fazer, na ferida. Ou parar de falar a oração do Pai Nosso da boca para fora. Pão nosso de cada dia. Sabe o que é o pão nosso de cada dia? É a chance todos os dias de você fazer hoje o que não deu certo ontem.
de refazer aquilo, de entender, eu errei, tá tudo bem errar. Pacífico, você erra muito, sabe por que eu erro muito? Porque toda hora eu tô tentando descobrir algo diferente. Sim. E aí eu aprendi a lidar com o erro. Volto a dizer, o erro para mim, a dor, o erro virou tudo pedagógico, Sim. porque eu mudei a mentalidade. Então, mas para isso eu tive que dizer tchau para um Pacífico que existia orgulhoso, prepotente, vaidoso, e aí eu tive que trabalhar esse camarada muitas vezes, e que até hoje ele chega de vez em quando, e aí eu bato um papo com ele, entendo, mas para isso tem que estar afim. Eu amo isso. Você ensina tudo para uma pessoa, menos ela tá afim. Isso não dá. E aproveitando essa questão que ele falou, volta o Pacífico orgulhoso, vaidoso e tal, vamos falar um pouquinho de perfil comportamental antes da gente fechar aqui, que é a última questão, que é da visualização. Acho bem legal que vocês trabalham isso de uma forma bem bacana. Mas o perfil comportamental é importante para você descobrir o seu, para o líder, né, para o empresário, mas principalmente para a contratação. Explica um pouquinho o que isso pode facilitar na vida do empresário, descobrir o seu próprio perfil e também dos seus liderados, da sua Nossa, equipe. facilita tudo. Às vezes a gente, principalmente quem é pai, mãe, aí vai entender que às vezes a gente quer falar com o tratador, duas crianças da mesma forma. Seu irmão faz assim, porque, meu Deus, mas esse aqui eu falo meia palavra, ele já tá fazendo, esse aqui eu tenho que desenhar, ele ainda não entendeu. E aí, quando a gente não entende sobre perfil, a gente quer colocar todo mundo na mesma caixinha. Isso para as vendas, gente, todo empresário precisa conhecer de perfil comportamental, senão ele quer vender para todo mundo do mesmo jeito. Um dominante, você já sabe que ele é dominante, que se ele chegar no seu WhatsApp, ele já chega falando assim, quanto custa tal coisa? Bom dia para você também, viu? Né? Eu falo que se não for um dominante tratado, medicado, ele tende a ser um pouco até arrogante. E se você, por exemplo, está atendendo ali um dominante, você quer falar para ele, mandar PDF explicando, falar, dar toda a volta, contar uma história, ele já vai perder a paciência. Ele já vai falar assim, eu vou atrás de outro, porque esse aqui tá me enrolando, é para ontem eu preciso disso aqui. Agora, se você já pega ali, vai um conforme, se você não der elementos para ele, tudo mais, ele fala, não sei se eu posso confiar nessa empresa, tá muito objetivo isso aqui. Então, a gente precisa conhecer de perfil primeiro, nós mesmos, como ele falou, não tem como liderar ninguém sem você se liderar, e para você se liderar, você precisa se conhecer. Então, às vezes você está vivendo num adaptado sem saber que está no adaptado, porque você não conhece seu perfil natural. Então, às vezes estão te olhando assim, ai, como é fofa, como é meiga, mas por dentro tem uma fera enjaulada querendo sair, você não sabe por quê, mas você está ali se comportando diferente para poder ser amado, para poder ser aceito, para se sentir pertencente, e aquilo não é você, isso vai te adoecendo, isso vai te tirando do jogo. E às vezes a sua empresa não cresce porque você está pegando aquela potência toda que tem dentro de você e está guardando para ser o bonzinho, o que agrada. Então, o autoconhecimento, a análise de perfil, ela vai trazer primeiro para a pessoa, para o líder, para o empresário, esse conhecimento de quais são as minhas aptidões naturais. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou me desgastando tanto em ficar bom naquilo que não é o meu natural, sendo que se eu colocar essa mesma energia, essa mesma força aqui, onde é o meu natural, eu vou levar o meu negócio para outro patamar. E a partir desse conhecimento também vai contratar muito melhor, porque você vai saber o DNA organizacional ali da tua empresa, você vai saber realmente onde colocar cada pessoa. Às vezes você também tem ali um influente que seria ótimo para as relações do teu negócio e você quer botar ele para fazer planilha e a pessoa está lá sofrendo por um salário, sendo que ela te daria muito mais resultado em outro lugar da tua empresa. Então, conhecer de perfil muda todo o jogo, muda os teus resultados, muda o seu jeito de lidar com as pessoas. Você vai saber dar um feedback mais assertivo, porque às vezes é como você estar no Japão sem falar japonês, querer conversar em português, eles não vão te entender. A partir do momento que você se esforça e entende aquela língua, você vai se comunicar muito melhor, você vai ter resultados muito melhor. Então, para mim, o perfil comportamental é aprender a conhecer a sua linguagem e falar melhor a língua dos outros. Só para quem nunca teve contato com isso, são divididos em 4 perfis e vamos falar aqui para ficar mais fácil, é como se fosse um teste, né? Você vai aplicar algo que a pessoa vai responder não é só a pessoa, inclusive, né? É a pessoa e mais alguns membros aí de família, amigos que participam dessa análise, não sei como que vocês chamam. Na verdade, eu acredito que hoje no mercado tenham vários métodos, né? Então, assim, existem métodos que vão através de animais, enfim. O método que eu acredito, eu não sei se o Pacífico é pelo DISC também, mas nós somos formados pelo DISC, né? Que então é dominante, influente, estável e conforme. Então é uma teoria que se divide aí em 4 vertentes e cada um dele vai... Na verdade, eu falo que o perfil comportamental, ele não é sentença, ele é uma tendência de comportamentos que a gente recruta na hora de tomar decisões, de se relacionar, de se comportar.
Então, a gente envia uma análise para essa pessoa, é um inventário onde ela responde. Na verdade, ela nem responde de forma dissertativa, né? Ela recebe esse inventário, é uma sequência de grupos de perguntas onde ela só vai colocar em ordem de prioridades. Aquilo que ela. Primeiro ela responde, então, sempre ela em primeiro lugar. Ela vai colocar ali do maior para o menor, o que que ela se acha mais, o que que ela se acha menos na concepção dela. E depois, no final, ela pode. Existe a possibilidade de fazer só a pessoa ou de ter ali o que a gente chama de um overview, né? Então, a gente tem uma visão 360 ali, onde não é só a concepção dela, mas outras pessoas que convivem com ela vão ter a oportunidade de expor também aquilo que pensam. É de uma forma totalmente anônima, porque a gente já passou por isso de, mas eu vou mandar, será que ela não vai responder assim com empatia só para eu não saber o que ela pensa a meu respeito? Não, fica tranquila que a gente não tem acesso exatamente ao que ela respondeu, mas vai gerar um gráfico. Então, a gente vai ter ali uma visão de vamos pegar ali 6 pessoas, 2 pessoas do seu convívio social, aquelas que são mais próximas, como elas te veem, como é que elas te percebem, como é que elas gostariam que você agisse. 2 pessoas ali, geralmente no familiar, se for casado, tem que ter o cônjuge respondendo, é muito importante. 2 pessoas do trabalho. E ali é muito bacana, porque quando ele gera ali o relatório 360 pra gente, geralmente, as análises que eu fiz, assim, 90%, você percebe que o que está fazendo a pessoa adaptar mais é o trabalho. Geralmente, ela está vivendo aquele adaptado que está fazendo ela sangrar, e quando você vai ver, é o ambiente de trabalho. Ou então, muitas vezes, o ambiente familiar. Então, a gente falou muito aqui sobre isso de ambiente. E essa análise, ela consegue mostrar seu estilo de liderança, então é importante fazer para isso. Ela consegue te mostrar ali um raio-x de coisas que você não está vendo sobre você. Sim. E é bacana porque às vezes quando eu faço a devolutiva, as pessoas falam assim, que bruxaria é essa? Eu nem te contei se você sabe sobre mim. Eu falo, não fui eu que descobri, você que falou aqui respondendo. Então vale muito a pena fazer, sem dúvida. Eu falo que é um testemunho, né? Porque eu salvei meu casamento. Ela aplicou na nossa equipe, né? No estúdio. Fez com todos os colaboradores, mas fez também meu e do Diego. Eu falo que salva o casamento, porque antes de você entender que a pessoa pensa de uma forma e se comporta de uma forma diferente de você, você julga. Você fala, só tá fazendo isso para me atormentar, só tá fazendo isso de pirraça. de pirraça. E quando você consegue compreender que cada um funciona de uma forma, e eu sou uma influente dominante casada com conforme estável, passou a ter paz na minha vida, porque eu falei, é ele, é só ele sendo ele, é só ele na sua estabilidade, é só ele no seu conformismo. E eu tenho que aprender a lidar, por exemplo, para o Diego fazer uma decisão de compra, né? Para qualquer coisa da nossa casa, gente. Pode ser para comprar um air fry, pode ser para comprar um negócio muito caro. Você tem que dar elementos para ele. Ele não compra assim, olha, Pacífico me mandou um link aqui do curso dele, fecha agora em 1 hora. Esquece, Diego, não clica. Entendeu? Porque ele precisa de elementos. Tá, mas o que tem no curso? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai ter a assinatura? Quem é o Pacífico? Ele precisa se blindar de todos os lados. Eu sou a pessoa mais impulsiva, sou a pessoa que eu já falei, eu vi o briefing dele, eu falei assim, já estou comprando. Então, e ele também entender isso, né? Que a minha decisão é mais rápida, que eu acho mais por meta, eu tenho mais essa ganância por correr atrás das coisas. Ele é o da planilha. Então, isso fez muito sentido no nosso casamento, né? Além de casados, somos sócios, então também isso impactava muito. Mas para a equipe, porque, como você falou, descobrir o melhor de cada um ali faz a gente conseguir organizar melhor a empresa, né? Falar, não, fulana está aqui nas vendas, mas ela é uma conforme estável, ela precisa de mais dados, mais elementos, ela vai precisar ficar mais quietinha, ela funciona mais numa situação assim do que assim. E aí você conseguir moldar para ter mais resultado. Eu acho que é muito bacana porque a gente, descobrindo, você para de julgar as pessoas pelo comportamento, porque a gente tem a gente não. Eu tenho aquele pensamento. O ensinamento em prática. Que tudo é de pirraça, né? A pessoa está fazendo aquilo, poxa, ela sabe que eu quero aquela entrega rápida, por que ela está demorando tanto? E até fica, principalmente não só para o casamento, mas para os negócios também fica esse insight de que a partir do momento que eu conheço que existem perfis diferentes, aquela história de parar de pôr todo mundo na mesma caixinha, de achar que todo mundo tem que ser a minha réplica, você entende que ao invés de conflitar, vocês podem se somar. Então, imagina se ele, que tem mais essa característica de conseguir estabelecer processos. A gente que é dominante... Nossa, eu não sei vocês, gente, mas eu tenho essa dificuldade de estabelecer processos.
E aí, quem é mais conforme a pessoa, ou estável, a pessoa consegue mais visualizar um passo a passo. Não, eu tenho que seguir esse processo aqui. A gente que é do resultado, muitas vezes, se você não se segurar, você pula etapas e o seu foco é ali, e você só quer chegar lá, não importa como, né? Então, é entender que assim, opa, meu marido consegue fazer isso aqui de uma forma melhor do que eu, então essa parte eu vou delegar. O meu funcionário, meu colaborador, ele sabe melhor do que eu essa parte, então vem cá, eu faço até aqui, daqui para frente é com você. E a gente soma, né, pro crescimento, isso é sensacional. Perfeito. Quer completar alguma coisa sobre análise comportamental? Tem donos de franquias de escola de inglês que não falam inglês, Sim. mas ele é um empresário que colhe todo aquele resultado. Sabe por quê? Porque ele escolhe a pessoa certa para fazer o que precisa ser feito. A análise de perfil comportamental, ela, como disse, não dá sentença. Não significa que você é aquilo, porque a pessoa tem que tomar cuidado, porque quando ela faz uma análise de perfil, ela se, eu sou assim. Não, você não é assim. Você tem a probabilidade de ser na maior parte do tempo assim. Sim. Porque quando nós falamos do DISC, do perfil, e um dos métodos é o que nós usamos, que é o DISC, ele diz sobre esses 4 perfis, né? Influente, o dominante, o estável e o conforme. Você é os 4. Todos nós somos os 4. Sim. Aí nós só vamos descobrir qual deles tem falado mais de mim, no meu estado natural e adaptativo. Olha como isso é importante. Você falou do relacionamento, só um ponto. Você falou do seu esposo, né? Eu vendendo para ele, eu já sei que agora eu tenho que mandar um folder para ele que traz o quê? Vou trazer detalhes do treinamento, depoimentos, artigos científicos. Exato. Eu vou encher ele de coisa ao tempo que ele não vai conseguir ler até o final. Fala, bom, agora já me provou. Porque agora já o influente é o quê? Aquele que você manda a mensagem e fala, você não pode faltar. Uhul! Tô junto. Então, para cada um, você vai... Isso gera dinheiro, olha que legal. Isso Sim. gera riqueza. Sim. Esse entendimento gera riqueza porque você aprende a fechar melhores os negócios. Mas olha só um exemplo, você falou da relação conjugal. Olha que interessante. O que é influente para quem está nos ouvindo? Influente é uma pessoa que tem como preferência pessoas. Ela gosta de pessoas, ela gosta de comunicar, ela gosta de falar. Quem é o influente na empresa? Aquele que chega e fala: oi, gente, cheguei, excelente dia. Olha, aí o pessoal tá fechado, mas ela tá alegre. Ai, tá tudo bem, não tô nem aí. Se não responderem, eu amo vocês. É o influente. O influente, o objetivo dele é pessoas. Sim. Então, imagina que 2 influentes casaram. Casou 2 influentes. Na hora de paquerar, nossa, eu me apaixonei por aquela moça, ela comunica bem, ele também comunica bem, olha que legal. Nossa, tem o mesmo sonho. E se apaixonaram. Casaram. E aí cada um, né, tá trabalhando, cada um trabalha numa empresa. Como eles são influentes, como que o influente passa o dia na empresa? Falando, conversando, batendo. Só que lembra que eu disse que nós somos as 4 coisas? Eu não sou só influente. Sim. Eu também sou dominante, eu também sou estável, eu também sou conforme. E quando aquilo que é o meu principal esgota, sobra os outros. Então, o dia inteiro eu fiquei falando lá na empresa. Só que eu cheguei em casa agora, sabe o que eu quero? Ficar um pouquinho mais quieto. Porque agora sobrou o meu lado estável, meu lado conforme, que ainda eu não usei ele tá lá. E o influente eu usei todo no meu trabalho. Sim. E o outro... Aí a minha esposa, a mesma coisa, chegou em casa, ela também é influente, e agora só que ela quer o quê? Usar o seu estado conforme o seu estado estável. Se eu não entendo disso, tem alguma coisa errada nesse relacionamento, porque quando a gente namorava, a gente falava pra caramba. Quando a gente namorava, a gente conversava muito, a gente falava dos sonhos. O que tem? Será que ela tem outro? Será que ele tem outro? Com Porque seus agora amiguinhos você conversa. Isso, você não é mais a mesma pessoa aqui em casa. Sim. Não é a mesma pessoa. Só que como agora eles estão em momentos diferentes, porque no tempo de se paquerar e namorar, eles só se encontravam no momento da influência, Sim. onde os dois falavam pra caramba. Agora eles estão gastando a influência e chegam em casa, que os conformes e os estáveis que existem dentro deles. Sim. E se eles não sabem disso, eles acham que acabou o amor, não acabou o amor. E agora eu sabendo disso, eu vou controlar a dosagem da influência no trabalho para chegar um pouco em casa e conversar também com ela. E ela também conversar com ele. Aí vai salvar o casamento. Não porque eles deixaram de ser quem eram, mas porque eles estão se conhecendo em novos ambientes, em novas personagens. Nós não somos o único personagem. Eu fui agora fazer uma semana pedagógica em Sinop, sabe o que eu falei para as professoras? Onde tem muito problema conjugal, sabe por quê? Dá muita separação entre professores?
Porque quando casa, é aquela moça inteligente da faculdade, aquela pessoa tal, e eles namoram e se apaixonam. Depois ela vira professora e ela acha que ela é professora quando chega em casa também. Aí sabe, o marido sabe quem ele quer, né? Ele quer a mulher dele na cama dele, ele quer aquela mulher com uma lingerie diferente, com a ousadia. Hoje tem, hein? Não, mas sabe quem chega? A professora, que inclusive já tomou banho, como que foi hoje, e ela não troca de personagem. E aí ele não encontra mais a moça porque ele se apaixonou. Sim. Então, às vezes você tem que entender qual personagem você tem que ser na hora de ser esposa, esposo, empreendedor, empreendedora, líder, pai, mãe, porque para cada personagem vai exigir uma competência. E se você for todos os personagens a todo momento, você entra numa vida monótona. E não é a vida que a outra pessoa te conheceu. Sabe, ele quer que ela chegue em casa, solte os cabelos. Ele quer que ela também relaxe, que ela desarme como professora. Não precisa tudo acertar em tudo. Ela não é mais a comandante da sala. Agora ela compartilha uma história. E ele nem sempre... Olha que interessante isso. Muito. E só que você só descobre isso quando você mergulha no autoconhecimento, que é o processo da perfil comportamental. Aí que você vai entender que aquela pessoa que você colocou na recepção, não é que ela não atende mal as pessoas, é que ela nem gosta de falar, ela gosta de fazer planilha. E aquele que está ali fazendo planilha só para não perder o emprego, ele está quase explodindo, porque sabe o que ele gosta? É de falar, troca, pega o da planilha, joga na recepção, porque ele é influente, pega o da recepção, que é estável, joga na planilha, você não mudou de funcionários e sua empresa mudou de resultados. Perfeito. Vamos falar para fechar aqui, né, antes do nosso encerramento, do poder da visualização. Gosto de ver vocês falando disso, porque eu tenho uma memória de infância que a minha tia participava de alguns... Não é, acho que na época nem se chamava processo de coach ou algo assim, mas ela já participava de muitos seminários, tinha, como é que fala? De venda, como vocês falam? De nível? Marketing multinível. Marketing multinível. Ela já participava disso lá na juventude dela, né? Se eu falar aqui a idade da Adri no ar, ela vai me matar depois, mas vamos lá. E ela já participava de algumas coisas, algumas palestras, alguns congressos dessa marca que ela representava na época, muita coisa motivacional. E ela vivia de coisa colada na geladeira. Naquela época já. Uma casa linda, ela colava lá no ímã da geladeira, um carro, não sei o quê. E depois de muito tempo, né, depois de muito autoconhecimento, eu fui rever isso no poder da visualização, de que você tem que experimentar o que você quer chegar, né, o que você quer atingir, que você tem que visualizar, que você tem que se sentir pertencente daquilo que está para vir para você Sim. poder atrair. Fala um pouquinho disso, porque eu acho muito bacana essa questão da gente poder visualizar o que a gente quer para o nosso futuro, para a nossa vida. Eu sou apaixonada pelo poder da visualização e hoje eu acredito muito. Eu acho que as pessoas só não acreditam quando elas ainda não experimentaram, não conheceram. Como a gente ouve muito falar que os olhos são a janela da alma, né? E eu acredito que tudo que a gente consegue visualizar e você sentir, aquilo vai se tornar real. Desde que seja lícito, claro, né? É bom deixar isso claro. Mas eu falo que eu aprendi a visualizar, a sonhar, projetar, criar mesmo na minha mente quando eu entrei para a Mary Kay, porque até então, eu acho que a carreira jurídica, eu sou muito grata a ela, mas ela me deixou uma pessoa um pouco amarga, assim. Você trabalha só resolvendo problemas, aquilo vai te exaurindo, né, as energias. Então, chega uma hora que você vive tão no piloto automático que para de sonhar, para assim, um dia de cada vez, se eu conseguir cumprir os prazos de amanhã, fazer as audiências, entregar os processos, tá tudo certo. E tanto que assim, eu tinha um sonho muito grande de conhecer Paris, isso desde que eu era criança. Eu tinha, pra você ter uma ideia, era tão apaixonada que eu tinha um dossiê, eu sabia tudo, eu sabia quantos degraus tinha a escadaria da Torre Eiffel e tal. E era meu sonho. Mas pra mim era algo tão distante, tipo assim, quem sabe um dia, muito caro e tudo mais. E quando eu aprendi sobre o cartaz de metas, visualizar, sentir e tudo mais, foi quando eu realmente falei, nossa, será que é possível? E aí que eu fui entrar numa agência, fazer uma cotação, um planejamento. E quando eu vi, eu estava lá, realizando. Quando eu quis conquistar o carro cor-de-rosa, por exemplo, é uma meta que está disponível para todo mundo, mas poucas pessoas têm. Por quê? Porque muitas vezes elas não visualizam que elas são merecedoras, que aquilo é palpável para a vida delas também. E eu comecei a visualizar tanto, o que eu fiz? Eu tinha uma amiga, ela tinha uma iX35 rosa, e eu falei para ela, Bárbara, posso tirar uma foto no seu carro? Porque eu vou colocar no meu quarto e vou olhar para essa foto todos os dias. E eu fiz isso, e eu fiquei tão maluca que eu andava na rua, muitas vezes eu via um carro branco e eu achava que era rosa. Aí quando ele chegava perto, gente, mas o carro é branco, eu tô visualizando tanto que para mim ele já tá rosa.
E eu coloquei todos os elementos ali. Então, o que que eu fazia? Eu visualizava o carro, e geralmente a gente faz, quando é o primeiro carro, a gente faz a festa de entrega, né? Então, eu já escolhi a música que eu queria, eu escolhi o lugar que eu queria fazer a festa de entrega, as pessoas que estariam lá, e todos os dias, quando eu acordava, eu mentalizava aquilo. De uma forma que eu sentia o cheiro. Eu fui até uma agência para poder fazer um test drive no carro que eu queria. E isso vai criando em você uma realidade de que é possível. Então, quando a conquista vem, foi como ele deu o exemplo no começo. Antes desse microfone existir, alguém já visualizou a TV, tudo que existe. Então, primeiro a gente cria no nosso ambiente mental. Então, não é nem visualizar, como ele falou, não é existe a diferença entre enxergar e ver. É você fechar os seus olhos e conseguir ir além, criar aquilo que você ainda nem consegue pegar. Mas, com esse poder da visualização, você já cria e você acaba recrutando. Por que eu acho tão importante a visualização? Porque aquilo não existe. Para você é zero possibilidades. Só que quando você cria na tua mente, o seu cérebro ele já começa a recrutar o como, né? Como é que eu vou fazer isso? O que que eu preciso fazer? Com quem eu preciso falar? Quais atitudes eu preciso ter? Quais comportamentos eu preciso mudar para que aquilo que eu imagino possa se tornar real? Então, quem ainda não tem essa prática precisa, porque ela é poderosíssima e faz de fato as coisas acontecerem. Olha como tudo se casa, né? Não pode levar a vida no automático, então Sim. tem que começar com pensamento. Se você pegar tudo isso, é o resumo do que foi esse podcast, Sim. né? E olha que interessante, o Walt Disney dizia o seguinte: eu gosto de viver no mundo do impossível, porque no mundo do possível a concorrência é maior. Uhum. E por quê? Porque onde ele estava, no patamar que ele estava, poucos estavam, né? Inclusive, quando o maior parque temático do mundo ficou pronto, ele estava morto. E uma repórter chega para a esposa dele e pergunta: como ele ficaria feliz se tivesse visto tudo isso, hein? Ela falou: só é possível, meu amor, porque ele viu antes de todo mundo. Porque se ele não tivesse visto, para o resto do mundo era impossível. Então, o que é impossível para a tua vida hoje é porque você não visualiza, é porque você não crê. E eu observo muito que as pessoas falam. Ela começou falando uma frase seguinte: eu acredito muito, ela falou assim. O que é acreditar muito? É a primeira lei universal. A lei da atração, tão difundida por aí, não é a primeira lei, é a secundária. A lei da atração, ela é frequência. A vibração emanda a frequência. Então, a primeira lei universal vibra, acreditar. No entanto, o impulso magnético do coração é maior do que o da mente. Então, antes de estar aqui, tem que vir daqui. Você tem que acreditar que é possível, não é só visualizar. É acreditar. Porque quando você acredita, você visualiza, isso não é místico, é científico. Aí entra a neurociência. Porque se você todos os dias acordar e olhar para aquela imagem, olhar para aquela imagem, olhar para aquela imagem, o seu cérebro vai recrutar uma agenda que você vai ter que ter para alcançar. E eu gosto de fazer um desafio para as pessoas. Você tem que fazer o seu mapa mental, o seu cartaz de metas, o seu mural da vida extraordinária, faça, e aí você coloca no despertador diário do seu telefone a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo agora? Me aproxima do meu mural? Sim. Porque aí do nada ele toca o telefone. Aí ele toca. Se o meu telefone tocasse agora e eu tivesse que olhar: Pacífico, o que você está fazendo agora? Te aproxima de quem você quer ser? Aí eu penso: um podcast que fala do que eu faço, que faz minha empresa crescer, que me conecta com pessoas. E eu responderia: sim, faz. Então, se você que está nos assistindo agora, o que você está fazendo agora, o que você vai fazer ainda hoje, o que você já fez hoje, te aproxima de quem você quer ser? Porque se você não tem essa conexão, você está um zumbi. Você acorda, trabalha, paga a conta e vai dormir. Se você quer ter uma vida extraordinária, precisa ter uma vida intencional. E tudo começa com o pensamento. E o pensamento tem que ser consistente. Todos os dias olhar para ele, para que aquilo que você olha esteja na sua agenda. Porque quem não tem agenda é o quê? Vira a agenda dos outros, Quem vira não- a Jaque. Quem não tem sonho, está vivendo o sonho de alguém. Quem não tem projeto de vida, está ajudando alguém a construir o seu. Sim. Então, se você não tiver essa consciência, não tiver essa intencionalidade, talvez não é que você não foi escolhido para ter sucesso, você só não se torne quem nasceu para ser. No meu livro, no primeiro capítulo de autoconhecimento, diz o seguinte: quando você conhecer a pessoa de verdade que você é, talvez você nunca mais queira ser ninguém, a não ser você, a melhor pessoa que você deveria ter conhecido há muito tempo. Então se conheça, reflita, pense, e essa visão vai dar para você a possibilidade do que parece ser impossível hoje se tornar possível, porque a impossibilidade que existe está no ambiente que você vive.
e Sim. não na essência de quem você nasceu para ser. E eu acho que quem está assistindo aqui com certeza está no lugar certo já para construir o seu futuro. Tem, inclusive, gente que se apaixona no V20, né? Foi no V20? V0, que a Ingrid se apaixonou por Essa é a você Ingrid. Vamos no mandar esse treinamento do trecho. Pacífico. Você fez um treinamento na Ásia antes do Ah. Poder da Ação, né? E tem uma amiga nossa que ela brinca comigo que ela se apaixonou no V. Ela fala assim: Lu, me apaixonei por você no V0, porque eu tinha acabado de vir, acho que eu tinha terminado o segundo módulo de formação, eu não lembro. E aí teve a dinâmica do V0. Então eu tinha acabado de aprender a fazer assim, né, de uma forma muito extraordinária. E a gente se conectou muito, assim, e eu percebi que em algum momento ela tentava desviar o olhar e eu sempre olhando pra ela assim, passando uma mensagem de amor, de acolhimento. Quando eu vi, ela tava chorando. Aí ela, ai, o que que você fez comigo? Eu nem sou chorando, não sei o quê. E aí a gente brinca, aí ela fala, eu me apaixonei por você pelos seus olhos e tal. Então, realmente, são dinâmicas que parecem simples, mas que hoje as pessoas não fazem mais. E é engraçado, porque depois que a gente aprende isso, quantos treinamentos e imersões eu já fui participar que tem dinâmicas assim, olha, se conecte com a pessoa que tá do seu lado, conversa. E você tá ali falando com a pessoa, olhando nos olhos, sentindo a pessoa, e a pessoa tá desviando o olhar. Elas não conseguem te olhar nos olhos. É como se algo Sim. incomodasse, sabe? Às vezes tenta dispersar daquilo que está sendo falado, então é uma conexão genuína, né? A gente não dá o que não tem, né? Meu pai nunca conseguiu me dizer eu te amo, meu pai nunca me deu um beijo no rosto, meu pai nunca me deu um abraço. E não porque ele não me ama, porque ele nunca teve. Sim. E só na constelação familiar que eu fui entender isso. Quando eu fiz pós em constelação familiar que eu fui entender que meu pai não dá para ser o que ele não foi programado para ser. Então, eu tive que dizer para meu pai que eu amo muito, que eu admiro muito e que isso fez falta para mim, para ele ter consciência de que ele só não me entregou porque ele também não teve. Algumas pessoas não vão conseguir olhar para você nos olhos, porque elas nunca foram olhadas. Pelo Sim. contrário, elas foram rejeitadas. Sim. Elas foram humilhadas, excluídas, e quando você tenta olhar, para elas é quase que um abuso. É verdade. Então, existem alguns modelos de comportamento no mundo, e esses modelos são mágicos quando nós se permitimos a ousar, a entender. E não significa que o que eu falo faça sentido para outra pessoa. Eu só digo, experimenta, e se não fizer sentido, não viva mais, mas se permita, só isso, Sim. se permita. E é um modelo de vida que tem dado certo para mim. Sim. E eu não garanto que dê certo para outra pessoa, até porque uma coisa que eu sou apaixonado é pelo que nós somos, únicos e irrepetíveis. Não existe ninguém igual a você. Por isso que quando você disse, Luana, que uma mãe quando tenta tratar os filhos de maneira igual, achando que isso é justiça, não é, isso é injustiça, porque ninguém é igual a ninguém, né? Cada um de nós tem, por isso que nós chamamos indivíduo. Sim. Com E o certeza. indivíduo, ele tem as suas características, a sua personalidade, o seu mundo. Não existe uma realidade, existe a sua realidade. É por isso que para algumas pessoas é fácil entrar na empresa com a Luana e alcançar resultados incríveis. E para outras, até no primeiro momento, não, isso não é para mim. Não, será que não? Será? Então, assim, olha que diferente. Cada um tem a sua realidade. E com isso não existe um mundo, existe o seu mundo, cheio de realidades e possibilidades que são diferentes para diferentes pessoas, diferentes mentes e diferentes Perfeito. ambientes. Às vezes quando eu vejo que alguém tá rejeitando muito aquilo que você sabe que vai fazer bem pra ela, mas que ela ainda não quer tentar, fala, olha, até hoje, fazendo tudo do jeitinho que você sempre fez, você tá tendo os resultados que você gostaria? Não. Então, por que que você só não experimenta? Se permita só experimentar. Não é uma lei, não é uma regra, ninguém vai te impor nada. Tenta, tenta aplicar essa ferramenta, tenta fazer dessa forma. Vai te tirar da zona de conforto? Vai, mas tenta. Se você não tiver resultado, se você não gostar, tá tudo bem você voltar para o plano original, mas se permita. E às vezes isso gera depois um agradecimento. Olha, que bom que você insistiu, que bom que você acreditou em mim mais do que eu mesma. Eu fiz assim e deu certo, isso mudou minha vida. Então é se permitir. Às vezes eu vejo que em ambientes empresariais a gente tem muito isso de nem se permitir tentar o novo. Quanta gente que na pandemia quebrou porque não se permitiu tentar o marketing, tentar o digital. Não, sempre foi assim, meu negócio é olho no olho, é pegar na mão do cliente, tudo bem, a gente gosta dessa energia, nós somos seres sociáveis, mas na pandemia a gente precisou ir para a internet, divulgar nosso trabalho de uma forma diferente. E quem fica sempre nessa de eu sempre fiz assim, vou continuar assim até morrer, não flexibiliza, não moderniza, não inova, uma hora tende a ficar para trás, né? Gente, eu ficaria horas aqui falando, porque, né? Se a gente for falar aqui, tem pauta para a gente ficar horas conversando, o papo tá incrível, mas nós já extrapolamos nosso horário, claro, né? Porque já era previsível que a gente faria isso. Antes de eu passar a bola aí para vocês falarem um pouquinho sobre a empresa de cada um e o que vocês podem
trazer para as pessoas, eu queria dar um relato sobre a questão da visão também. Era uma coisa que para mim era difícil imaginar que alguma coisa colada na minha geladeira faria um sentido na minha cabeça, né? E eu tive sempre uma mente me sabotando de que, nossa, você está imaginando demais. Eu sempre criei muitas coisas, né? Sempre tive essa facilidade de imaginar coisas absurdas e a minha mente falava assim, menos, isso, né? E qual o parâmetro que eu fui colocar para que eu me questionasse quando esse pensamento viesse? Já existe isso no mundo? Esse foi o primeiro ponto. Alguém já ficou milionário no mundo? Então eu posso ser também. Alguém já conquistou X coisas? Então eu não estou sonhando nada demais. Então essa era a primeira baliza que eu fazia. Mas o poder da visualização, ele se tornou tão real para mim que eu falo que chega a arrepiar. Eu estava na esteira fazendo caminhada, idealizando a minha viagem de férias para determinado lugar. Eu conseguia visualizar tanto aquele momento, eu vivendo aquilo, que eu falo, chega a arrepiar. Arrepiava mesmo. Eu estava ouvindo uma música e me imaginando ouvindo isso lá. E quando a gente coloca aquela energia naquilo que você visualiza, falando, não, daqui 10 anos é nesse lugar que eu quero estar. E como você falou, meu celular está me lembrando aqui, se hoje eu estou construindo algo para dar esse passinho até lá, é tão poderoso e tão real que até o Diego é uma frase muito comum dele. Quando eu falo algo e ele fala assim, não, isso não, e eu repito isso uma segunda vez, ele fala assim, já até sei que vai acontecer, porque você já pôs na sua cabeça que vai acontecer, então vai. Pode parecer improvável naquele momento, mas vai. Durante a pandemia, a gente estava assistindo um curso digital, estava tudo trancado em casa, a gente não tinha o dinheiro do próximo mês do estúdio. Não tinha uma reserva, né? Naquela época, nem reserva financeira a gente falava muito, não era um momento que a minha empresa pensava nisso. E a gente assistindo um curso, o curso se passava no Rio Grande do Sul, e eu falei para ele, que tal se a gente fizesse uma viagem para lá e conhecesse esse lugar? É um lugar maravilhoso, visualmente falando, né? Histórico. E aí a gente começou ali a desenhar dias, roteiro, tudo. De uma viagem de 15 dias pelo sul de carro. Aquilo era totalmente improvável. Um ano depois a gente estava realizando. A gente passou 15 minutos no sul, andando naqueles pontos exatamente, conhecendo aquelas pessoas que a gente tinha determinado conhecer. Então, isso ficou bem marcado para a gente. Hoje ele já fala, se você já está pensando é porque vai acontecer. De tão poderoso que é. Só fazer uma observação. Olha como eu ouço mesmo que as pessoas dizem. Isso é muito bonito, é gostoso porque você cresce. Você acabou de provar para mim que você não muda ninguém. Mas quando você muda, o mundo muda. Quando ele fala para você, se você botou na cabeça vai acontecer. Por quê? Porque você não precisa dizer, talvez durante um tempo você falava para ele, vamos isso, ele não dá, vamos isso. Mas depois de um tempo ele começou a perceber que quando você colocava na cabeça, você fazia. Então você não muda ninguém, mas quando você muda, o entorno muda. Olha que forte isso. Nada comunica mais do que os nossos resultados, Nada. né? Sim, e a energia que você emprega naquilo que você visualiza, que você consegue se ver fazendo, se ver merecedora, se vê naquele lugar, você coloca uma energia que é surreal. Onde você foca, expande. Onde Sim, você foca, total. expande. Exatamente. Então, é muito poderoso isso. Eu acho que a gente deveria praticar mais, né? Porque se a gente focasse em coisas, talvez, que alavancassem mais nosso negócio, que tivesse realmente o nosso interesse, a nossa essência ali, muita coisa vai mudar. Vamos finalizar, vamos falar um pouquinho do Ouse Mulher Treinamentos, como que é a sua empresa, no que você pode... O Ouse Mulher Treinamentos, ele foi criado exatamente na pandemia, assistindo um treinamento, uma imersão digital, e eu já tinha ali, acredito que uns 6, 7 anos de Mary mas, como eu disse, nos ambientes eu estava muito presa a essa bolha cor-de-rosa, né? Que é maravilhoso, adoro, mas eu comecei a perceber naquela imersão que eu podia chegar a alcançar mais pessoas que não necessariamente quisessem empreender comigo no mundo da beleza. Mas quantas mulheres ali que querem empreender, querem ter seus negócios de independência financeira, enfim, e que muitas vezes se sentiam desorientadas, perdidas. E eu pensei, por que não? Eu pegar essa expertise que eu já tenho aqui e transformar também no meu negócio próprio. Isso não precisa fazer com que eu saia daqui, mas eu possa alcançar outras mulheres. Então, foi onde eu criei o Ouse Mulher. Esse nome do Ouse veio porque eu comecei a pensar, o que uma pessoa precisa para ela realmente sair do ponto zero ali? E eu pensei muito na palavra coragem. E quando eu fui ler sobre a palavra coragem, tinha lá, que é um desdobramento de ousadia. Então, pensando na ousadia, criei o Ouse Mulher. Então, ele é voltado para mulheres empreendedoras, para fazer essa transformação. Primeiro, para mim, eu trabalho 4 pilares no Ouse,
que é a mentalidade, então sempre começando pela mente, a comunicação, porque depois que você ajusta a mente, você precisa saber comunicar isso para o mundo. Então, eu trago sempre a parte ali, cuidando do mental, da comunicação, o posicionamento. Então, você já está com tudo ajustado agora, você tem que saber se posicionar para o mundo. E depois, as vendas. Então, tem gente que chega para mim assim, eu já quero saber vender. Calma, a gente vai passar por 3 pilares antes. Primeiro, a gente vai trabalhar a sua mente, depois a sua comunicação, o seu posicionamento, para então, você vai ver que vai ficar... Não, mas eu já queria ir para as vendas. Calma, as vendas serão consequências. Se a gente começar o caminho inverso, você vai se frustrar. Então, esses 4 pilares é o que norteiam o Use Mulher. Inclusive, no mês que vem, quem quiser ficar me seguindo nas redes sociais, no @usemulher.treinamentos, teremos novidades. No dia em que marca o empreendedorismo feminino no Brasil, terei o lançamento da minha próxima turma de mentoria. Quem estiver acompanhando por lá vai poder participar também. Inclusive, marca patenteada e... Marca patenteada, devidamente registrada. Porque tem vários ousos por aí, né? Sim. Mas Quem não registra não é dono. Isso Exato. veio ali, uma pontinha do direito ainda ficou comigo. Tá certo. E você, Pacífico, fala um pouquinho da Esparta, do seu trabalho pra gente. Hoje eu atuo, eu acredito que assim, a essência do que eu faço é ativar pessoas. Eu ativo pessoas de alguns segmentos diferenciados. Então, quando uma empresa me contrata, eu costumo dizer, talvez essa empresa já tenha feito muito treinamento técnico. O treinamento técnico ele é muito importante. Sim. Mas como você prova para alguém que vale a pena ele fazer por aquela empresa, se ele teve a vida toda um aprendizado de que o pai chegava tarde e a culpa do pai não estar mais com ele era a empresa, de que o pai ganhava pouco e a culpa do pai ganhar pouco era a empresa, porque ele não aprendeu que a culpa foi do pai de não ter se qualificado melhor, de não ter feito um moral de vida extraordinário. Para ele, o pai dele é o herói, tá tudo bem. Sim. E a culpa de tudo isso é de empresas, que os donos ficam ricos e a desgraça que ele ocupou na vida foi por conta disso. E essa mentalidade no subconsciente faz com que ele tenha o melhor treinamento possível para exercer mais resultados para aquela empresa. Mas quando o treinamento acaba, ele fala, já sei, ele quer que eu faça isso para ele viajar mais, ele quer que eu faça isso para ele trocar de carro. Então, eu costumo dizer que enquanto você não treinar quem eles são, não adianta trabalhar o que eles fazem. E eu entro em empresas para ativar quem eles são, mas quem eles são na essência do seu criador, do propósito que eles têm em crescerem no CNPJ de outras pessoas. E eles entenderem que às vezes aquele próprio CNPJ dá para ele a chance de ele dar o próximo passo na vida dele. Mas se ele não vê isso, ele não se sente capaz de aceitar um próximo cargo, ele não vê a possibilidade de crescer lá dentro, todo mundo vê nele potencial, menos ele, menos ela. Então, hoje eu vou para as empresas ativar equipes para que eles possam ser mais do que são, sem precisar mudar de ambiente, entendendo apenas que talvez a visão que eles têm do mundo hoje são requisitos do que eles foram programados para serem. E é isso que eu trabalho, eu ativo pessoas a se libertarem de uma visão, de uma mentalidade que muitas das vezes é o único cárcere que ele está condenado a viver para o resto da vida. E só quem tem a chave dessa liberdade é ele. Só quem pode dar sua própria sentença de liberdade é essa própria pessoa. Então, eu fico muito feliz quando eu faço um treinamento numa empresa com pessoas, não só pelo que eu faço, mas pelo que eu ativo nelas. Porque, se não pela empresa só, eu vou fazer pelo filho dela, pelo marido dela, pela esposa dele, porque sim, essa pessoa mudando em quem ela é, vai mudar em tudo que ela faz. Na empresa, como pai, como esposa, como filho, como mãe, como irmã, e eu acredito nisso, que as pessoas só precisam ser ativadas. Muitas pessoas estão adormecidas de fato, e eu chamo elas do zumbi da atualidade. Acordam, trabalham, pagam contas e vão dormir, e acreditam que a vida delas já chegou onde deveria estar. E eu acredito mais, muito mais, mas isso eu também entendo que quando uma empresa me chama, alguém me contrata, eu creio nisso, tá? Que já há algo programado independente da gente. Aquilo já era para acontecer, já era para que nós possamos viver aquilo, e não só para quem eu atendo, mas muito mais para mim. Porque cada dia que eu faço mais do que eu acredito, mais eu fortaleço essa crença, essa mentalidade. E cada vez mais eu cresço, não só pelo que eu faço, mas por quem eu me torno todos os dias. Perfeito. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, pelo tempo de vocês, pela dedicação, pela alegria de ver vocês falarem disso, de ajudar pessoas, né, de reprogramar essa mentalidade que a gente, com pequenos ajustes ali, eu fico imaginando uma cabeça com parafusos e a gente indo lá e só dando
Ajustadinho. Posso só passar o meu arroba? Que eu... Ah, é verdade. Claro, É verdade. Claro. Arroba Pacífico Júnior Oficial. Se alguém se interessar, Claro. só chamar a gente, eu estou à disposição. Tem aqui também embaixo desse episódio, tá o arroba de vocês e tá o canal do YouTube também, Legal. né? A Lu tem o podcast dela. Você não tem podcast ainda, né, Pacífico? Não, Ainda. eu- Pacífico, ele vive numa ponte aérea. Ele tem que eu- fazer um podcast Tem que ter um itinerante. podcast móvel, né? Mas seria muito enriquecedor, inclusive, imagina. Mas eu já sou muito feliz em fazer parte dos que têm muito sucesso aqui com você e com eu acredito que hoje o estilo de vida que eu levo para mim seria um desafio, claro, Sim. mas dentro do que eu estou programando para fazer, talvez nos próximos anos aí, que eu também num futuro bem próximo eu pretendo desacelerar um pouquinho as atividades mais que eu tenho percorrido outros estados, mas Sim. ainda o próximo ano ainda será dessa forma. Tem um Sim. planejamento, tem um plano de ação a ser Tem. executado, né? Não, tá certo. Mas foi muito enriquecedor. Acredito que as cabecinhas, como a gente fala, saíram todas assim daqui, né? Querendo buscar, primeiro se reconhecendo, como a gente falou muito aqui, querendo buscar uma solução para algumas travas, algumas coisas que a gente tem. Então, muito obrigado pelo tempo, pela participação de vocês. Em nome da ACE, de toda a nossa diretoria, agradeço. O Pacífico também está sempre junto lá Obrigado. com os meninos. Eu falo a quinta série, né? O Fernando, o Rodrigo, tá Total. sempre junto. A Lu também, lá no CEMEC, sempre muito presente já há 3 anos, né? Que a gente Sim. está de CEMEC, sempre lá também com as meninas. Então, quero agradecer também você que acompanhou por esse tempo, esse episódio que teve uma versão estendida, porque eu imaginava que esse assunto ia render. A gente podia falar muito mais aqui, mas com certeza já foi muito importante para você ouvir essas mensagens aqui de hoje. Sigam os dois, com certeza vocês vão continuar recebendo muitas mensagens que vão fortalecer a sua mente, seu negócio, isso é muito importante. Deixando um recado aqui, nossa campanha de Natal já está chegando. Dia 30 de novembro, a gente vai fazer uma festa bem bacana na Praça dos Expedicionários, com a abertura do nosso Natal, pós-Black Friday, né? Black no dia 29. Dia 30 a gente abre o comércio para o Natal, esse é o compromisso da ACE esse ano. Vai ter Papai Noel, vai ter várias coisas lá. Então fiquem atentos à nossa rede social e você, associado que ainda não aderiu à campanha de Natal, seja como participante recebendo os cupons, né, para oferecer para os seus clientes, seja como patrocinador da campanha, expondo sua marca na cidade, em mais locais, entre em contato com a nossa equipe também, que a gente ainda está nesse momento de ajustes aí para dia 30 dar o start inicial. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio.